Olá, queridos! Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia com alegria, com fé, com esperança. Bom dia, Eliane, que bom Bom dia. ter você aqui. Bom dia, Lúcia Solange. Bom dia a todos. Vamos para mais um dia da leitura desse livro que vai fazer diferença na nossa vida. Está dando passos importantes no sentido do planejamento, da organização das coisas. Então, sem mais delongas, Lúcia Solange, desce a lenha aí. Bora lá, vamos ler. Título original: Getting Things Done, é Art of Stress Free Productivity Copyright 2, 4, 5. O objetivo é ter clareza e controle suficiente sobre projetos e situações para tirá-los de sua mente, sem perder quaisquer ideias potencialmente úteis. A boa notícia é que existe uma forma produtiva de pensar sobre projetos, situações e tópicos que pode gerar o máximo de valor com o mínimo de tempo e esforço. É a forma como planejamos naturalmente quando tentamos de maneira consciente ter um projeto sob controle, ou apenas agir para alcançar o resultado almejado. Minha experiência diz que, quando as pessoas se planejam mais, informal e espontaneamente, acabam eliminando uma grande quantidade de estresse e obtendo melhores resultados. O planejador mais experiente no mundo é o seu cérebro. O modelo de planejamento natural. Você já está familiarizado com a mais brilhante e criativa ferramenta de planejamento do mundo, seu cérebro. Na verdade, você é uma máquina de planejar. Planeja ao escolher a roupa, ao almoçar, ao fazer compras e até simplesmente ao falar. Embora o processo pareça um tanto aleatório, uma série de passos bastante complexa precisa ocorrer antes que seu cérebro realize algo no mundo físico. Sua mente percorre 5 fases para cumprir praticamente quase qualquer tarefa. Definição de propósito e princípios, visualização de resultados, brainstorming, organização e identificação das próximas ações. Um exemplo simples: planejando sair para jantar. Na última vez que você saiu para jantar, o que inicialmente o levou a pensar nisso? Pode ter sido uma série de coisas: o desejo de matar a fome, socializar com amigos, comemorar uma ocasião especial, fechar um negócio ou cultivar um romance. Assim que uma dessas hipóteses se tornou uma inclinação real a que você queria dar continuidade, começou a planejar. Sua intenção era seu propósito, e ele automaticamente disparou seu processo de planejamento interno. Seus princípios definiram os limites do plano. Você provavelmente não pensou conscientemente em seus princípios no que diz respeito a sair para jantar, mas com certeza os levou em consideração. Padrão de comida e de atendimento, preço, conveniência e conforto devem ter desempenhado seus papéis. Em todo caso, seu propósito e seus princípios definiram o impulso e as fronteiras delimitadoras de seu planejamento. Uma vez que decidiu realizar seu propósito, quais foram seus primeiros pensamentos relevantes? Provavelmente não foi o item segundo, a 3.b, do planejamento. Suas primeiras ideias devem ter sido mais parecidas com comida italiana no Giovanni's, ou uma mesa na calçada do Bistrô Café. É provável que também tenha lhe ocorrido alguma imagem positiva do que você poderia vivenciar ou do desfecho da noite, talvez as pessoas envolvidas, a atmosfera e ou as consequências. Isso foi a visualização dos resultados. Enquanto seu propósito era o porquê de sair para jantar, a visualização criou a imagem do que, a aparência no mundo físico, os sons e as sensações do que melhor atenderia ao seu propósito. Depois de identificar essa visão, o que sua mente começou a fazer de modo natural? Sobre o que ela começou a pensar? A que horas devemos ir? Abre hoje à noite. Será que vai estar cheio? Como estará o clima? Precisamos trocar de roupa? O carro está com gasolina? Ou estamos com muita fome? Isso é o brainstorming. As perguntas compõem o processo criativo que acontece quando você se compromete com um resultado que ainda não aconteceu. O cérebro percebe uma lacuna entre o que você deseja e sua situação atual. Então, começa a resolver essa dissonância cognitiva, tentando preencher a lacuna. Esse é o início da fase do como do planejamento natural. O raciocínio, porém, ocorreu de maneira mais aleatória e improvisada. Muitos aspectos diferentes de sair para jantar lhe passaram pela cabeça. Você certamente não precisou escrever todos eles num pedaço de papel, mas elaborou uma versão mental desse processo. 10. A partir do momento em que você gerou uma quantidade suficiente de ideias e detalhes, não consegue deixar de organizá-los. Talvez você tenha pensado ou dito: primeiro precisamos honrar se o restaurante está aberto, ou vamos perguntar à família Anderson se eles gostariam de sair conosco. Depois de gerar tantas ideias referentes ao resultado, sua mente automaticamente começará a classificá-las por componentes, subprojetos, prioridades ou sequências de eventos. Os componentes seriam: precisamos cuidar da logística, das pessoas e do local. As prioridades seriam: é fundamental saber se o cliente realmente gostaria de sair para jantar. As sequências de eventos seriam: primeiro, precisamos verificar se o restaurante está aberto. Depois, telefonamos para os Anderson. Em seguida, nos arrumamos para sair. Essa é a seção do planejamento natural, que por sua própria natureza, inclui ideias ou comparações e avaliações. Uma coisa é melhor, maior ou mais avançada que outra. A chave para o pensamento inteligente é mais pensamento inteligente. Finalmente, assumindo que você esteja mesmo comprometido com o projeto, nesse caso, sair para jantar, você se concentra na próxima ação que precisa tomar para efetivamente fazer o primeiro componente acontecer. Telefonar para o Café Rouge para verificar se está aberto e fazer a reserva. Essas 5 fases do planejamento ocorrem naturalmente para tudo que você faz ao longo de um dia. É como você cria coisas: um jantar, uma noite relaxante, um novo produto ou uma nova empresa. Você tem a necessidade de fazer algo acontecer. Imagina o resultado. Gera ideias que podem ser relevantes. Enquadra-as numa estrutura. GNI é uma ação que começará a tornar seu projeto realidade. E faz tudo naturalmente, sem pensar muito. O planejamento natural não é necessariamente normal. Mas o processo descrito anteriormente é exatamente como seu comitê de planejamento está organizando o congresso? É assim que sua equipe te trata da instalação do novo sistema? É assim que você está planejando o casamento ou pensando numa possível fusão? Você previu algum grande sucesso nos últimos tempos?
Você esclareceu o propósito principal do projeto e o comunicou a todos que devem saber dele? E concordou com os padrões e comportamentos que precisará adotar para alcançar o sucesso? Imaginou o sucesso e considerou todas as inovações que podem resultar do fato de alcançá-lo? Expôs todas as suas ideias, tudo aquilo que deve ser levado em consideração e que pode afetar o resultado? Identificou todos os componentes críticos da missão, seus principais marcos e os produtos NICE? Definiu todos os aspectos do projeto que poderiam ser iniciados agora mesmo? Qual a aproximação de cada parte e quem é responsável pelo quê? Se você é como a maioria das pessoas com quem interajo num processo de coaching ou de consultoria, a resposta para a maioria dessas perguntas é não. Deve haver ao menos alguns componentes do planejamento natural que você não implementou. Em alguns seminários, peço que os participantes efetivamente planejem um projeto estratégico com base nesse modelo. Em poucos minutos eles percorrem todas as 5 fases e costumam ficar surpresos com o progresso que fizeram comparado ao que tentaram no passado. Um homem me procurou no final de um desses exercícios e disse: não sei se devo agradecer ou ficar zangado com você. Acabei de concluir um plano de negócios que vinha dizendo a mim mesmo que levaria meses para fechar, e agora não tenho desculpa para não executá-lo. Se quiser, você pode tentar agora mesmo. Escolha um projeto novo, emperrado ou que simplesmente possa ser melhorado. Pense no propósito. Pense em como seria um resultado bem-sucedido, onde você estaria física e financeiramente, e em termos de reputação e tudo mais. Faça um brainstorming sobre os possíveis passos. Organize suas ideias. Decida as próximas ações. Agora tem mais clareza sobre aonde quer chegar e como fará. Modelo de planejamento não natural. Para enfatizar a importância de aplicar o modelo de planejamento natural às situações mais complexas nas quais estamos envolvidos, vamos compará-lo ao modelo mais normal, usado na maioria dos ambientes, o que denominamos planejamento não natural. Quando a boa ideia é uma má ideia. Você já ouviu um gerente ou chefe de projeto bem-intencionado começar uma reunião perguntando: ok, quem tem uma boa ideia sobre isso? Qual é a premissa aqui? Antes de avaliar se uma boa ideia é conlável, o propósito deve estar claro, a visão deve ser bem definida, e todos os dados relevantes devem ter sido capturados, brainstorming e analisados. Organização. O que é uma boa ideia? É uma boa pergunta, mas só quando você já fez cerca de 80% do raciocínio. Começar nesse ponto explodiria a mente criativa de qualquer um. Se você estiver esperando ter uma boa ideia antes de ter qualquer ideia, não terá muitas. É difícil abordar qualquer situação de uma perspectiva que não é a forma como sua mente opera naturalmente. As pessoas fazem isso o tempo todo, o que quase sempre gera falta de clareza e aumenta o estresse. Nas interações, isso abre as portas para vaidades, politicagens e assuntos fora da pauta que acabam dominando as discussões em geral. Os mais agressivos costumam comandar o espetáculo. E caso se trate só de você, a tentativa de encontrar uma boa ideia antes de definir o propósito, de criar a visão e capturar muitas ideias ruins iniciais provavelmente lhe causará um bloqueio criativo. Modelo de planejamento reativo. O modelo não natural é o que a maioria das pessoas ainda pensa conscientemente que seja planejamento. E como costuma ser muito artificial e irrelevante para o trabalho real, as pessoas simplesmente não planejam. Pelo menos não de primeira. Resistem a planejar reuniões, apresentações e operações estratégicas até o último minuto. Quando você se encontrar dentro de um buraco, pare de cavar. WR. Mas o que acontece se você não planeja com antecedência? Em muitos casos, crise. Não comprou os ingressos, achei que você fosse cuidar disso. Então, quando a urgência do último minuto pressiona, o modelo de planejamento reativo prevalece. Qual é a primeira coisa que acontece quando a sujeira bate no ventilador? Ação. Trabalhar mais. Fazer hora extra. Contratar mais funcionários. Ocupar-se mais. E um monte de gente estressada é jogada na situação. Até que, quando ter todas essas pessoas ocupadas se esbarrando não resolve a situação, alguém tem uma ideia brilhante e declara: precisamos nos organizar. Está entendendo agora? Então as pessoas desenham retângulos em volta dos problemas e os rotulam. Ou redesenham os problemas e mudam os rótulos. Não saia fazendo qualquer coisa. Fique parado. RM. A certa altura, percebem que apenas redesenhar os retângulos não ajuda muito na solução dos problemas. Agora alguém, muito mais brilhante, sugere que é necessário mais criatividade. Vamos fazer um brainstorming. Com todo mundo reunido, o chefe pergunta: então quem tem uma boa ideia? Quando nada acontece, o chefe talvez suponha que a equipe já tenha esgotado boa parte de sua criatividade. Hora de contratar um consultor. Se o consultor vale o que ganha, em algum momento fará a grande pergunta: Anal, o que vocês realmente estão tentando fazer aqui? Visão, propósito. Técnicas de planejamento natural, as 5 fases. É desnecessário dizer, mas pensar nos projetos e situações de uma forma mais eficaz pode fazer as coisas acontecerem mais rápido, melhor e com mais sucesso. Então, se nossa mente é capaz de planejar naturalmente, o que podemos aprender com isso? Como podemos usar esse modelo para obter mais e melhores resultados de nosso raciocínio? Vamos examinar cada uma das 5 fases do planejamento natural e ver como podemos melhorar em cada uma. O fanatismo consiste em intensificar seus esforços quando você já se esqueceu do objetivo. GS. Propósito. Não custa nada perguntar por quê. Quase tudo que você está fazendo pode ser aprimorado e até reanimado por uma análise minuciosa no nível máximo de foco. Por que você vai à sua próxima reunião? Qual é o propósito da sua tarefa? Por que convidou amigos para jantar? Por que está contratando um diretor de marketing em vez de uma agência? Por que deve suportar essa situação da sua prestadora de serviços? Por que você tem um orçamento? E assim por diante. Admito, isso não passa de bom senso avançado. Conhecer e ter clareza sobre o propósito de qualquer atividade é uma orientação fundamental para manter o foco, desenvolver a criatividade e aumentar a cooperação. Mas não é a prática comum, simplesmente porque temos muita facilidade de criar coisas, nos prender à forma do que criamos e perder a conexão com nossas intenções iniciais. Tendo passado milhares de horas em diversos escritórios com as pessoas mais brilhantes, eu sei que não podemos deixar de perguntar por quê. Quando as pessoas reclamam comigo que tem muitas reuniões, sou forçado a perguntar: qual é o propósito dessas reuniões? Quando me perguntam quem devo chamar para a sessão de planejamento, tenho que devolver: qual é o propósito da sessão? Quando o dilema é se devem ou não se manter conectadas com o trabalho e os e-mails durante as férias, eu sempre pergunto: qual é o propósito principal das férias? Se não chegarmos primeiro às respostas para minhas perguntas, não encontraremos as respostas adequadas às deles. O valor de perguntar por quê. Item. Aqui estão apenas alguns dos benefícios de perguntar por quê. Genial sucesso cria critérios para tomada de decisões, alinha recursos, motiva melhor o foco, expande alternativas. As pessoas adoram vencer. Se você não tiver clareza acerca do propósito do que está fazendo, não terá nenhum jogo para vencer. Vamos examinar mais de perto cada um deles.
GNL sucesso. Hoje em dia, as pessoas estão sedentas por vitórias. Adoramos jogar e gostamos de vencer, ou pelo menos, de estar numa posição em que podemos vencer. E se você não tiver total clareza do propósito do que anda fazendo, não terá nenhuma chance de ganhar. O propósito GNL sucesso é o principal ponto de referência para qualquer investimento de tempo e energia, desde concorrer a um cargo eletivo até criar um formulário. Em última análise, você não pode se sentir bem em relação a uma reunião de equipe se não tiver em mente o propósito daquilo. E se quiser dormir bem, é melhor que tenha uma boa resposta para quando a diretoria perguntar por que você demitiu o gerente de marketing ou por que contratou aquele sujeito brilhante com MBA. Como seu novo diretor financeiro, você não tem como saber se o seu plano de negócios é bom ou ruim até aplicar os critérios de sucesso que Dinil quando respondeu à pergunta: por que eu preciso de um plano de negócios? Cria critérios para a tomada de decisões. Como você decide se vai gastar dinheiro num folheto de 5 cores ou ficar com um de 2? Como sabe se vale a pena contratar uma importante empresa de webdesign para criar seu novo site? Como sabe se deve matricular sua olha numa escola construtivista? Geralmente, a única maneira de tomar uma decisão difícil é voltar ao propósito do que você está fazendo. Tudo se resume ao propósito. Considerando o que você está tentando realizar, esses investimentos são necessários? Não há como saber até que o propósito seja definido. Alinha recursos. Como deveríamos gastar a verba destinada ao pagamento do pessoal no orçamento da empresa? Como usar melhor o luxo de caixa disponível neste momento para maximizar nossa viabilidade como varejista no próximo ano? Devemos gastar mais com o almoço ou com os palestrantes na próxima reunião mensal? Em cada caso, a resposta depende do que realmente tentamos realizar, o porquê. Motiva. Vamos encarar a realidade. Se não há uma boa razão para fazer alguma coisa, não vale a pena fazê-la. Com frequência me espanto com a quantidade de pessoas que esqueceram por que estão fazendo o que estão fazendo, e com a rapidez com que uma pergunta simples como: por que você está fazendo isso? Pode pôr essas pessoas de volta no caminho certo. Se você não sabe ao certo por que está fazendo alguma coisa, nunca conseguirá fazer o suficiente. Melhora o foco. Quando você se dá conta do verdadeiro propósito de qualquer coisa que esteja fazendo, tudo fica mais claro. Gastar 2 minutos para escrever a principal razão de fazer alguma coisa invariavelmente gera um aumento na acuidade visual, como se você acertasse o foco do telescópio. Frequentemente projetos e situações que pareciam dispersos e borrados ficam mais nítidos quando alguém simplesmente pergunta: o que estamos tentando alcançar aqui? Expande alternativas. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que o propósito traz mais foco para as coisas, ele também abre o pensamento criativo para possibilidades mais amplas. Quando você conhece o porquê implícito da conferência, da festa dos funcionários, das suas férias, da eliminação de uma posição de gerência ou da fusão, suas ideias sobre como alcançar o resultado almejado se expandem. Em meus seminários, depois que as pessoas escrevem o propósito de determinado projeto, muitas alegam sentir algo como uma brisa fresca arejando sua mente, clareando a visão do que estão fazendo. Seu propósito é claro e específico o suficiente? Se você de fato estiver experimentando os benefícios gerados por manter o foco no propósito, motivação, clareza, critérios para a tomada de decisões, alinhamento e criatividade, então é bem provável que seu propósito seja bastante específico. Mas muitas definições de propósito são vagas demais para produzir esses resultados. Formar uma boa equipe, por exemplo, talvez seja um objetivo amplo ou vago demais. Anal, o que é uma boa equipe? Um grupo de pessoas altamente motivadas que colaboram de maneira saudável e tomam iniciativas? Ou um grupo de pessoas que não estouram o orçamento? Em outras palavras, se você não souber se atingiu seu propósito ou se perdeu no caminho, você não tem diretrizes viáveis. A pergunta: como posso saber quando algo não está alinhado a um propósito? Deve ter uma resposta clara. Princípios. Seus valores e padrões têm a mesma importância que o propósito para tocar e direcionar um projeto. Embora as pessoas raramente pensem sobre isso de maneira consciente, eles estão sempre presentes. Esses são transgredidos, os resultados inevitavelmente serão dispersão e estresse. Propósitos e princípios simples e claros dão origem a um comportamento complexo e inteligente. Regras e regulamentos complexos dão origem a um comportamento elementar e estúpido. BH. Um ótimo jeito de refletir sobre quais são seus princípios é completando a frase: eu daria aos outros total liberdade para fazer isso desde que eles, o quê? Que políticas, expressas ou tácitas, seriam aplicadas às atividades do seu grupo, desde que não estourassem o orçamento? Satisfizessem os clientes, mantivessem a união da equipe, construíssem uma imagem positiva? Quando os outros adotam ou permitem comportamentos fora dos seus padrões, isso pode ser uma grande fonte de estresse. Se você nunca precisa lidar com isso, levante as mãos para o céu. Mas, se precisa, conversar de modo construtivo sobre os princípios e esclarecê-los pode alinhar a energia e evitar conflitos desnecessários. Você deve começar perguntando a si mesmo: que tipo de comportamento pode prejudicar o que estou fazendo e como posso evitá-lo? A resposta lhe indicará um bom ponto de partida para definir seus padrões. Outros ótimos motivos para se concentrar nos princípios são a clareza e o ponto de referência que eles fornecem para a conduta positiva. Como você quer ou precisa trabalhar com os outros para garantir o sucesso de determinado projeto? Quais atitudes de seus são permitidas e quais são proibidas? Durante as férias em família, como você e os outros estão agindo quando tem o melhor desempenho? Enquanto os propósitos lhe proporcionam a matéria-prima e a orientação, os princípios de nem os parâmetros de ação e os critérios de uma conduta de excelência. Visão resultado. Para acessar de forma mais produtiva os recursos conscientes e inconscientes disponíveis, você deve ter em mente uma imagem clara de como o sucesso seria e o faria se sentir. Propósitos e princípios fornecem o impulso e o controle, mas a visão oferece a imagem do resultado now. É o que em vez do porquê. Como esse projeto ou situação realmente será quando em M ganhar o mundo. Por exemplo, os participantes do seu seminário estão demonstrando constantemente que aplicam o que aprenderam. Sua parcela de mercado cresceu 2% na região Nordeste no último ano fiscal. Sua entendeu claramente as suas orientações e o apoio que dá a ela durante o primeiro semestre da faculdade. O poder do foco. Desde os anos 1960, milhares de livros ressaltaram o valor da visualização positiva adequada e do foco. O foco prospectivo tem sido inclusive um elemento-chave no treinamento esportivo de nível olímpico, quando os atletas imaginam o esforço físico, a energia positiva e os resultados de sucesso com o intuito de garantir o máximo apoio do inconsciente ao desempenho. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Aí,
Sabemos que o foco mental em um em si é o que percebemos e o modo como agimos. Isso se aplica tanto ao campo de golfe, quanto às reuniões de equipe, ou a uma conversa séria com o cônjuge. Meu objetivo aqui é fornecer um modelo de foco dinâmico e prático, especialmente quando se pensa em projetos. Quando você se concentra em alguma coisa, as próximas férias, a reunião iminente, o projeto a ser lançado, esse foco logo gera ideias e padrões de pensamento que, do contrário, não lhe ocorreriam. Até sua sociologia vai reagir a uma imagem mental como se ela fosse real. Sistema de ativação reticular. Em maio de 1957, a revista Scientific American publicou um artigo que descrevia a descoberta da formação reticular na base do cérebro. A formação reticular é a porta de entrada para o conhecimento consciente. É o botão que liga sua percepção de ideias e dados. O fator que o mantém adormecido mesmo quando a música tocando, mas o acorda se seu bebê chora em outro quarto. Assim como um computador, seu cérebro tem uma função de busca, só que ainda mais poderosa. Ele parece ser programado por aquilo em que nos concentramos, principalmente com que nos identificamos. É o centro dos nossos paradigmas. Só tomamos consciência do que é compatível com nossos sistemas de crenças e com os contextos que identificamos. Um oftalmologista, por exemplo, tende a notar pessoas que usam óculos do outro lado de uma sala cheia. O empreiteiro nota os detalhes físicos da sala. Se você se concentrar na cor vermelha agora e logo depois olhar ao redor, perceberá qualquer coisa vermelha que houver, mesmo que seja um pontinho minúsculo. Seu mecanismo criativo automático é teleológico, ou seja, opera em termos de objetivos e resultados finais. Quando você lhe dá uma meta clara para atingir, pode confiar em seu sistema automático de orientação para levá-lo até essa meta muito melhor do que você jamais conseguiria por meio do pensamento consciente. Você fornece o objetivo ao pensar em resultados finais. Seu mecanismo automático, então, fornece os meios para chegar lá. As implicações de como esse luto funciona, como inconscientemente tomamos consciência das informações, são um assunto que renderia um seminário de uma semana, se não o resto da vida. Basta dizer que algo automático e extraordinário acontece em sua mente quando você cria, e mantém o foco numa imagem nítida do que deseja. Definindo resultados claros é um princípio simples mas profundo que emerge da compreensão de como funcionam seus lutos perceptivos. Você não saberá como fazer tal coisa até que se veja fazendo. É fácil imaginar alguma coisa acontecendo se ela já aconteceu antes e se você tem experiência com sucessos similares. Entretanto, pode ser um grande ao se identificar com imagens de sucesso se elas representam um território novo e desconhecido. Ou seja, se você tiver poucos pontos de referência sobre como um evento deveria ser, e pouca experiência com a habilidade necessária para fazer isso acontecer. Você geralmente precisa elaborar algo em sua mente antes de fazer isso acontecer em sua vida. Muitos de nós resistem a imaginar um resultado almejado, a menos que alguém mostre como chegar lá. Infelizmente, essa é uma atitude retrógrada em termos de como nossa mente funciona para gerar e reconhecer soluções e métodos. Ser capaz de criar resultados claros é uma das mais poderosas habilidades e uma das mais importantes a aprimorar e desenvolver tanto para o sucesso profissional quanto para o pessoal. Isso não é tão óbvio quanto pode parecer. Precisamos de nir e redinir constantemente o que tentamos realizar em vários níveis e redistribuir com frequência os recursos para completar essas tarefas com o máximo de eficácia e eficiência possível. Sempre quis ser alguém. Eu deveria ter sido mais específica. LT. Como será esse projeto quando estiver concluído? Como você quer que o cliente se sinta e o que você quer que ele saiba e faça depois da apresentação? Como estará sua carreira daqui a 3 anos? Como trabalharia o diretor financeiro ideal? Como seria seu site e que funcionalidades ele teria se fosse do jeito que você quer? Como seria sua relação com seu olho se a conversa que precisa ter com ele fosse bem-sucedida? A visão, o resultado pode variar de uma simples declaração do projeto, como finalizar a implementação do sistema de computação, até o roteiro completo de me descrevendo a cena now em todos os seus detalhes. Quando consigo fazer as pessoas focarem em um cenário bem-sucedido de seu projeto, elas geralmente ficam bem mais entusiasmadas e têm ideias únicas e positivas que não lhes haviam ocorrido antes. Não seria ótimo se, pode até ser um jeito interessante de começar a pensar numa situação, pelo menos por tempo suficiente até você conseguir uma resposta. Brainstorming. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter um monte de ideias. LP. Uma vez que você saiba o que deseja que aconteça e por quê, o mecanismo do como entra em cena. Quando você identifica em sua mente uma situação diferente da realidade atual, automaticamente começa a preencher as lacunas por meio do brainstorming. As ideias passam a pipocar em sua cabeça, de forma aleatória, pequenas, grandes, não tão boas. O processo costuma se desenvolver internamente para a maioria das pessoas a respeito da maior parte das coisas. Por exemplo, você pensa naquilo que quer dizer à sua chefe enquanto caminha pelo corredor indo falar com ela. Mas há muitas outras situações em que fazer anotações ou capturá-las em um contexto externo pode lhe dar um grande impulso para obter resultados e cultivar pensamentos produtivos. Sua mente quer entender como chegar de um ponto ao outro, mas, inicialmente, de forma aleatória. Capturando suas ideias nas últimas décadas, várias técnicas de brainstorming orientadas por Gracos foram apresentadas para ajudar a gerar ideias criativas sobre assuntos e projetos. Elas receberam nomes como mapa mental, diagramas em árvore, escrita livre e espinha de peixe. Embora os autores desses diversos processos os descrevam como sendo diferentes uns dos outros, para a maioria de nós, usuários NICE, a premissa básica é a mesma. Dê a si mesmo permissão de expressar e capturar qualquer ideia, e só depois descubra como ela se encaixa e o que fazer com ela. No mínimo, essa prática aumenta a sua eficiência. Quando tem uma ideia, você a registra, então não precisa tê-la novamente. O mais popular desses conceitos e técnicas é chamado de mapa mental, nome cunhado por Tony Buzan, pesquisador inglês do funcionamento do cérebro, que desenha o processo de brainstorming em um formato Graco. No mapa mental, a ideia central é apresentada no meio com ideias associadas, surgindo em volta dela de forma mais ou menos livre. Por exemplo, se quero planejar a mudança do meu escritório, posso pensar nos computadores, em atualizar e imprimir novos cartões de visita, em todas as instalações que terei que refazer, na compra de móveis novos, em transferir os telefones, em fazer uma grande faxina e empacotar as coisas, etc. Se eu capturar esses pensamentos gerriacamente, pode ficar mais ou menos assim. Você também pode fazer esse mapa mental com post-its colados num quadro ou digitando as ideias em processadores de texto ou em aplicativos específicos de mapa mental, disponíveis online. Cognição distribuída. A grande vantagem do brainstorming externo é que, além de capturar suas ideias originais, ajuda a gerar muitas novas que talvez não lhe ocorressem se você não tivesse um mecanismo para reter seus pensamentos e retir sobre eles continuamente. É como se sua mente dissesse: olhe, só vou lhe dar o número de ideias que você achar que pode usar de fato. Se você não capturá-las de forma conlável, não vou lhe dar muitas. Mas se de fato estiver fazendo alguma coisa com essas ideias, mesmo que seja apenas registrá-las para uma avaliação futura, então, aqui está, um monte delas. Uau, isso me lembrou de outra, e mais uma.
Nada é mais perigoso do que uma ideia quando ela é a única que se tem. Essa é. Item. Os psicólogos nomearam esse processo e outros similares cognição distribuída. Trata-se de transferir as ideias da sua cabeça para um formato objetivo que possa ser revisado, ou criar uma extensão da mente. Mas meu professor de inglês do ensino médio não precisou conhecer a teoria para me dar a solução. David, você vai para a faculdade e terá que preparar alguns trabalhos escritos. Escreva todas as suas ideias e citações em chás de 10x 15 centímetros. Então, quando estiver pronto para organizar seu raciocínio, espalhe-as pelo chão, veja a estrutura natural que vai surgir e descubra o que está faltando. O Sr. Edmundson estava me ensinando uma peça importante do modelo de planejamento natural. Poucas pessoas conseguem manter o foco num tema por mais de alguns minutos sem a ajuda de alguma estrutura objetiva e ferramentas ou gatilhos. Escolha um grande projeto em que esteja trabalhando no momento e tente pensar apenas nele por mais de 30 segundos. É muito difícil, a menos que você tenha caneta e papel na mão Uma e use pausa. esses artefatos cognitivos como âncora para suas ideias. Assim você conseguirá trabalhar no projeto por horas. É por isso que as boas ideias podem surgir enquanto você está trabalhando num documento sobre um projeto no computador, fazendo um mapa mental num bloco de papel, rascunhando num guardanapo de papel ou simplesmente se reunindo com outras pessoas num ambiente que lhe permite registrar o contexto. Uma lousa branca com canetas coloridas também ajuda. Não precisa descompartilhar, não. Pode deixar assim. Então, na primeira parte, ele estava trabalhando a questão do propósito e da disciplina natural. Planejamento da mente finita, essa mente ordinária que eu falo, né? Você tem a mente ordinária e tem uma mente maior, né? E é interessante pensar isso no primeiro e quinto pilar, né? Que a gente trabalha no 12 em 12. Agora, ele trouxe a criatividade. Só estou querendo pontuar aqui, para que a gente compreenda a estrutura, né? Que você precisa para poder estar colocando isso em prática. Vamos continuar. Apenas aquele que lida com suas ideias com levezas domina, e apenas aquele que domina suas ideias não se torna escravo delas. LY. Chaves do brainstorming. Muitas técnicas podem ser usadas para facilitar o brainstorming e o pensamento fora da caixa. Entretanto, os princípios básicos podem ser resumidos assim. Não julgue, questione, avalie nem critique. Busque quantidade, não qualidade. Deixe a análise e a organização em segundo plano. Não julgue, questione, avalie nem critique. O modelo de planejamento não natural costuma se insinuar durante o brainstorming, fazendo as pessoas avaliarem e criticarem prematuramente as ideias. Se você se importa, mesmo que só um pouco, com o que os críticos vão pensar, acabará censurando seu processo expressivo ao tentar buscar a coisa certa, a dizer. Há uma diferença muito sutil entre manter o foco do brainstorming no assunto em questão e sufocar o processo criativo. Também é importante que o brainstorming seja adicionado ao processo de planejamento, porque, se você acha que está fazendo isso só por fazer, ele pode parecer banal e inadequado. Mas se, em vez disso, você entender o brainstorming como algo que está fazendo no momento, por um período determinado, antes de chegar a uma resolução no now, se sentirá mais confortável para se dedicar a essa parte do processo. Determinar o que pode dar errado numa situação é, às vezes, a melhor maneira de gerar as melhores ideias sobre como torná-la bem-sucedida. No entanto, isso não é uma sugestão para que você bloqueie seu pensamento crítico. Todas as coisas devem ser alvo de crítica nesse estágio. Se necessário, pode dizer: aqui está o que poderia dar errado com essa abordagem. Muitas vezes são as ideias mais desadoras e críticas que contêm as sementes das melhores ideias. É inteligente compreender que tipos de pensamento estão lhe ocorrendo e reservá-los para quando forem mais úteis. O critério básico deve ser inclusão e expansão, e não repressão e contração. Busque quantidade, não qualidade. Buscar quantidade mantém o pensamento em expansão. Em geral, você não saberá o que é uma boa ideia até tê-la. E às vezes perceberá que é uma boa ideia, ou o embrião de uma, só mais tarde. Sabe quando você faz compras em uma grande loja com muitas opções e se sente confortável com sua escolha? Isso também se aplica ao pensamento sobre projetos. Quanto maior for o volume de ideias com que tiver que trabalhar, melhor será o contexto que poderá criar para desenvolver alternativas e com ar nas escolhas. Deixe a análise e a organização em segundo plano. A análise, a avaliação e a organização de seus pensamentos devem desfrutar de tanta liberdade quanto o pensamento criativo e fora da caixa. Mas, na fase do brainstorming, essa atividade crítica não deve ser dominante. Fazer listas pode ser um recurso criativo. É uma forma de considerar quem são as pessoas que devem fazer parte da equipe, as exigências do cliente sobre o solvar ou os componentes do plano de negócios. Apenas tenha certeza de registrar tudo até chegar a hora da seleção e da organização do foco, que é a próxima fase. Organização. Se você completou o trabalho de esvaziar a cabeça de todas as coisas que surgiram durante o brainstorming, verá surgir uma organização natural. Como meu professor de inglês me sugeriu, assim que tirar da mente as ideias e as puser diante de seus olhos, automaticamente notará as relações naturais e a estrutura. É a isso que as pessoas se referem quando falam sobre organizar um projeto. Um plano de projeto identifica os resultados menores, que então podem ser planejados naturalmente. A organização geralmente acontece quando você identifica componentes e subcomponentes, sequências de eventos ou prioridades. Que coisas devem acontecer para gerar o resultado now? Em que ordem? Qual é o elemento mais importante para garantir o sucesso do projeto? É nessa fase que você pode fazer bom uso das ferramentas de estruturação, que variam desde as listas informais com tópicos rabiscados no verso de um envelope, até o mais sofisticado solvário de planejamento de projetos. Se o projeto exigir alta dose de controle objetivo, você vai precisar de algum tipo de hierarquia, com componentes e subcomponentes, ou cronogramas que mostrem as etapas do projeto ao longo do tempo, com atividades independentes e dependentes e marcos identificados em relação ao todo. Item. O pensamento criativo não termina aqui, ele apenas assume outra forma. Depois de entender a estrutura básica, sua mente vai começar a tentar preencher as lacunas. Identificar os 3 principais fatores com que você precisará lidar no projeto, por exemplo, pode levá-lo a pensar em um quarto ou um quinto ao vê-los todos alinhados. O básico da organização. Os principais passos são:
Identificar as partes mais significativas, classificá-las por uma ou mais sequências prioridades, detalhar até o nível necessário. Nunca vi dois projetos que precisassem ter exatamente a mesma estrutura e os mesmos detalhes para esvaziar a cabeça das pessoas e progredir com sucesso. Mas quase todos os projetos podem usar uma forma de pensamento criativo, da área sequencial do cérebro, seguindo a pergunta: qual é o plano? Próximas ações. A última fase do planejamento são as decisões sobre a alocação e realocação dos recursos físicos para, de fato, pôr o projeto em andamento. A pergunta a se fazer aqui é: qual é a próxima ação? Conforme observamos no capítulo anterior, esse tipo de raciocínio fundamentado na realidade, combinado ao esclarecimento do resultado almejado, forma o principal componente para definir e esclarecer qual é o nosso verdadeiro trabalho. Em minha experiência, criar uma lista de projetos reais e gerir consistentemente a aproximação de cada um deles representarão 90% do que, em geral, se considera o planejamento de projeto. Essa abordagem básica o tornará honesto a respeito de tudo. Você pretende mesmo fazer isso? Quem é responsável? Você já pensou o suficiente em tudo? Item. Em determinado momento, se o projeto demandar ação, é preciso pensar em qual é a próxima ação. 11. Responder à pergunta sobre que ação física específica você faria a respeito de algo, se não tivesse mais nada para fazer, testará a maturidade das suas ideias sobre o projeto. Se você ainda não está pronto para responder a essa pergunta, é necessário que desenvolva mais algum nível anterior, na sequência do planejamento natural. O básico. Decidir as próximas ações para cada uma das partes em andamento do projeto. Decidir a próxima ação no processo de planejamento, se necessário. Ativação das partes em andamento. Um projeto está suficientemente planejado para implementação quando foram definidas todas as próximas ações para todas as frentes em que já se pode avançar sem que antes seja preciso concluir outro componente. Se o projeto tem múltiplos componentes, cada um deles deve ser avaliado de forma adequada, perguntando-se: alguém poderia estar fazendo alguma coisa a respeito disso neste momento? Por exemplo, você poderia estar coordenando os palestrantes da conferência ao mesmo tempo que procura o lugar apropriado para realizá-la. Em alguns casos, haverá apenas um aspecto a ser ativado, e tudo mais dependerá dos resultados dele. Então pode haver apenas uma próxima ação, que será a chave para todo o resto. Mais a planejar? E se ainda for necessário fazer mais planejamento antes de você se sentir confortável com o que vem depois? Isso ainda é uma ação, só que uma ação de processo. Qual é o próximo passo na continuação do planejamento? Esboçar mais ideias. Enviar um e-mail para Ana Maria e Shen solicitando sua contribuição. Pedir que sua assistente marque uma reunião de planejamento com a equipe de produto. O hábito de definir a próxima ação dos projetos, em qualquer situação, é fundamental para você manter o controle relaxado. Quando a próxima ação é de outra pessoa, se a próxima ação não for sua, você deve esclarecer de quem é, uma das principais funções da lista aguardando resposta. Numa situação de planejamento em grupo, não é preciso que todos saibam qual será a próxima ação de cada parte do projeto. Muitas vezes, basta distribuir as responsabilidades pelas partes do projeto às pessoas adequadas e deixar que elas identifiquem as próximas ações de suas áreas. Conversar sobre as próximas ações gera clareza organizacional. Podem surgir questões e detalhes que não seriam percebidos até alguém chamar a atenção dos demais sobre a realidade física da alocação de recursos, por exemplo. É uma discussão simples de se promover e capaz de levantar questões importantes e localizar os elos fracos. De quanto planejamento você de fato precisa? Quanto desse modelo de planejamento você precisa detalhar e até que nível? A resposta é: tanto quanto for necessário para tirar um projeto da sua mente. Em geral, as coisas estão na sua cabeça porque o resultado e as próximas ações não foram devidamente definidos, ou você não pôs lembretes sobre eles em lugares apropriadamente visíveis. Além disso, talvez você não tenha desenvolvido os detalhes, as perspectivas e as soluções o suficiente para com a na eficácia do plano. Muitos projetos, segundo minha definição de projeto como um resultado que requer mais de uma ação, precisam de nada mais que uma lista do resultado almejado e de próximas ações para que você os tire da cabeça. Precisa de um novo corretor de valores? Ligue para um amigo e peça uma recomendação. Quer comprar uma nova impressora? Você só tem que entrar na internet para pesquisar modelos e preços. Estimo que 80% dos projetos sejam dessa natureza. Você ainda estará seguindo o modelo de planejamento em todos eles, mas apenas na sua cabeça, e somente o suficiente para determinar as próximas ações que mantenham os projetos em andamento até que sejam concluídos. Se o projeto ainda estiver na sua mente, é preciso mais raciocínio. Cerca de 15% dos projetos talvez exijam pelo menos alguma forma externa de brainstorming, talvez um mapa mental ou algumas anotações num processador de texto ou software de apresentação. Isso deve ser suficiente para planejar pautas de reuniões, suas férias ou um discurso na Câmara de Comércio local. Os últimos 5% dos projetos podem precisar da aplicação deliberada de uma ou mais das 5 fases do modelo de planejamento natural. O modelo fornece uma receita prática para desemperrar e resolver as coisas e fazê-las avançar de maneira produtiva. Você está ciente da necessidade de mais clareza ou ação em algum de seus projetos? Se estiver, usar esse modelo muitas vezes pode ser a chave para um progresso efetivo. Precisa de mais clareza? Se é de mais clareza que você precisa, volte um nível na escala do planejamento natural. As pessoas, em geral, estão muito ocupadas, mas quase sempre se sentem confusas e sem orientação. Elas precisam recorrer ao planejamento ou desenvolver organização. Se não houver clareza no nível do planejamento, é provável que haja necessidade de mais brainstorming para gerar um inventário de ideias e dados a M de reforçar a confiança no plano. Se a sessão de brainstorming emperrar por causa de ideias confusas, desloque o foco de volta para a visão dos resultados, garantindo que a formação reticular do cérebro seja ativada e aponte o caminho para chegar lá. Se a visão não estiver clara, retorne até uma análise clara da razão porque você se engajou nessa situação inicialmente. Propósito. Precisa de mais ação? Se é de mais ação que você precisa, avance na escala do modelo. Pode haver entusiasmo com o propósito de um projeto, mas, ao mesmo tempo, certa resistência quanto aos detalhes de como ele seria no mundo real melhorar a qualidade de vida dos funcionários talvez esteja no radar de um gerente, mas ele pode ainda não ter definido uma imagem clara do resultado almejado. Assim, o raciocínio deve ser direcionado às especificidades da visão. Mais uma vez, pergunte-se: se o projeto alcançar o resultado, qual será sua aparência? Se você já tem a resposta para essa pergunta, mas as coisas continuam emperradas, talvez esteja na hora de enfrentar algumas das questões de como, além dos detalhes e perspectivas operacionais, brainstorming.
Com frequência tenho clientes que herdam um projeto relativamente bem articulado, como implementar um novo sistema de avaliação de desempenho, mas não conseguem avançar porque não pararam alguns minutos para descartar algumas ideias a respeito do que isso deve de fato incluir. Se o brainstorming empacar, e isso geralmente acontece com os tipos menos pragmáticos, talvez seja necessário mais rigor para avaliar e decidir quais resultados críticos devem ser alcançados. Organização. Às vezes isso é necessário quando uma reunião informal de troca de ideias gera muitas alternativas, mas acaba sem nenhuma decisão sobre o que deve acontecer em seguida no projeto. Esse é um plano, mas ainda não está andando como deveria. Alguém deve avaliar cada componente dele com foco em questionar qual é a próxima ação e quem é o responsável por ela. Uma gerente que tinha assumido a responsabilidade de organizar uma importante conferência uma vez me perguntou como poderia evitar a crise de virar as noites que a equipe enfrentará no ano anterior, quando estavam se aproximando do prazo final. Quando ela descreveu os vários elementos do projeto que tinha herdado, perguntei quais deles poderiam avançar de imediato. Depois de identificar meia dúzia, determinamos a próxima ação para cada um deles. E o projeto finalmente começou a andar, a tempo de evitar que se repetisse o caos de fazer tudo de última hora, como no ano anterior. Nos 2 últimos capítulos, expliquei os modelos básicos de como manter o máximo de produtividade e controle, com o mínimo de esforço, nos 2 níveis mais elementares da sua vida pessoal e profissional, as ações que executa e os projetos que assume e que geram grande parte dessas ações. Você não precisa de novas habilidades para aumentar sua produtividade e reduzir seu estresse. Basta aprimorar alguns comportamentos sistemáticos para aplicar as habilidades que já tem. Os fundamentos ainda são os mesmos. Você deve ser responsável por capturar todos os laços abertos, aplicar um processo de revisão a cada um deles e gerenciar os resultados com organização, revisão e ação. Para todas as situações com as quais você tem qualquer nível de comprometimento, há um processo de planejamento natural que o leva de um ponto a outro. A aplicação desse modelo de 5 fases pode tornar a evolução mais fácil, rápida e produtiva. Os planos o colocam em ação, mas você deve trabalhar para concluir alguma coisa. WR. Esses modelos são simples de entender e fáceis de implementar. A aplicação deles gera resultados notáveis. Você não precisa de novas habilidades. Já sabe como fazer anotações, determinar resultados, decidir próximas ações, dividir as coisas em categorias, revisá-las e fazer escolhas intuitivas. Você tem a capacidade de se concentrar agora mesmo em resultados bem-sucedidos, fazer brainstorming, organizar o raciocínio e avançar nos próximos passos. No entanto, apenas saber como fazer tudo isso não produz resultados. Apenas ter a habilidade de ser altamente produtivo, estar relaxado e no controle da situação não necessariamente o fará ser assim. Se você é como a maioria das pessoas, poderia recorrer a um coach, alguém que o guie passo a passo nessa experiência e lhe forneça orientações e dicas importantes ao longo do percurso, até que seu novo estilo operacional se torne elegantemente espontâneo. É o que você encontrará na parte 2. Parte 2. Praticando a produtividade sem estresse. Capítulo 4. Ponto de partida, definindo o tempo, o espaço e as ferramentas. Na parte 2, vamos passar da estrutura conceitual e da aplicação limitada do domínio do eixo de trabalho para a implementação em grande escala e as melhores práticas. Este programa costuma oferecer às pessoas um nível de controle relaxado que talvez nunca tenham experimentado, mas em geral são necessários certos procedimentos passo a passo para catalisar a mudança. Com essa análise, proponho aqui uma sequência lógica de coisas a fazer para facilitar a aplicação e extrair o máximo de valor dessas técnicas. Muitos dos detalhes desta sessão talvez pareçam difíceis de digerir e ou de implementar numa primeira leitura. Eles estão aqui para fornecer um manual de instruções minucioso caso você tenha decidido experimentar o modelo por completo, o que poderia levar pelo menos 2 dias inteiros, sem interrupção. São informações e sugestões que você provavelmente vai querer revisitar em algum momento a aim de desenvolver novos níveis de aplicação depois de ter dado os primeiros passos no método GTE. A implementação, seja completa ou casual, passa por alguns truques. Se você não estiver certo de que está comprometido com a implementação completa deste método, garanto que grande parte do valor que as pessoas extraem dele são bons truques. Às vezes, basta um bom truque para recompensar o esforço de captar toda essa informação. Já me disseram, por exemplo, que a melhor coisa que absorveram do meu seminário foi a regra dos 2 minutos. Os truques servem para as partes não tão espertas e não tão conscientes de nós. As pessoas mais produtivas e com mais alto desempenho que conheço são aquelas que aplicam os melhores truques em sua vida. É o meu caso. Nosso lado inteligente estabelece tarefas a que o lado não tão inteligente reage quase automaticamente, gerando comportamentos que produzem resultados de alta performance. Nós nos enganamos para fazer o que deveríamos estar fazendo. É mais fácil agir para nos sentirmos melhor do que sentir que precisamos agir melhor. OHM. Por exemplo, se você faz atividades físicas com alguma regularidade, como eu, é provável que já tenha seus próprios truques que o estimulam a se exercitar. Meu melhor truque é a roupa. A partir do momento que visto a roupa de ginástica, já começo a sentir vontade de me exercitar. Se não a visto, é bem provável que sinta vontade de fazer outra coisa. Vejamos um exemplo real de truque de produtividade. Você já deve ter levado para casa um trabalho que precisava entregar no dia seguinte, certo? Era muito importante que não o esquecesse em casa na manhã seguinte. Então, onde você o deixou na noite anterior? Perto da porta ou junto das chaves, para ter certeza de que o levaria com você? Você foi ensinado a fazer isso? Que tecnologia de autogerenciamento sofisticada você implementou em sua vida? Mas, na verdade, não é nada mais que isto. Seu lado inteligente na noite anterior sabia que seu lado não tão inteligente não estaria muito consciente na manhã seguinte. O que? É isso perto da porta? Ah, sim, preciso levar estes papéis comigo. Quanta ciência, e de fato é. Trata-se de um truque que chamo ponha perto da porta. Para os nossos propósitos aqui, a porta é a da mente, e não a de casa. Mas a ideia é a mesma. Se você consultasse seu calendário agora e examinasse com atenção cada item das próximas 2 semanas, é provável que pelo menos uma vez acontecesse algo. Como? Ah, isso me lembra de que preciso underline, 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 underline. Se você, então, capturasse esse pensamento em algum lugar que disparasse sua ação, já se sentiria melhor. Sua mente ficaria mais clara, e você conseguiria resultados mais positivos. Não é ciência avançada, apenas um bom truque. Se você pegasse um papel em branco agora, junto com seu instrumento de escrita favorito, e durante 3 minutos, se concentrasse apenas no mais incrível projeto que tem em mente, garanto que lhe ocorreria pelo menos um assim. Preciso considerar underline, 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 underline. Capture, então, o que surgir em sua mente e guarde o papel em algum lugar que depois o leve a realmente usar a ideia ou informação. Você não ficará nem um pouco mais inteligente do que 10 minutos antes, mas terá agregado valor ao seu trabalho e à sua vida.
O grande segredo para pensar e agir de forma criativa e produtiva é focar nas coisas certas na hora certa. Grande parte do aprendizado de como gerenciar o eixo de trabalho com maestria consiste em separar as ferramentas e praticar as ações que façam com que as boas ideias ocorram de maneira mais automática e que mais fácil se engajar no processo. As sugestões a seguir sobre como gerir tempo, espaço e ferramentas são métodos com hábeis para alcançar um nível incrível de produtividade. Se você estiver sendo sincero na intenção de fazer um grande avanço em seu sistema de gerenciamento pessoal, recomendo que preste muita atenção nos detalhes e siga na íntegra as propostas apresentadas adiante. O todo será maior que a soma das partes. Você também descobrirá que a execução deste método produzirá um progresso real em tudo o que está acontecendo na sua vida neste momento. Definindo o tempo. Recomendo que você reserve um período de tempo para dar início ao processo e prepare uma área de trabalho com espaço, móveis e ferramentas adequados. Se o seu espaço estiver apropriadamente preparado e blindado contra distrações, isso pode diminuir sua resistência inconsciente a lidar com a tralha e até tornar atraente a ideia de sentar e lidar com os inputs e fazer acontecer. Para a maioria das pessoas, o período de tempo ideal são 2 dias inteiros. Mas não se preocupe se não tiver tanto tempo disponível. Fazer qualquer uma das atividades que sugiro já será útil, não importa quanto tempo você dedique a ela. Não são necessários 2 dias para se beneficiar desses princípios e técnicas. Os resultados começarão a aparecer quase instantaneamente. Implementar todo o processo de captura pode levar 6 horas ou mais. E esclarecer e definir as ações para cada input que você quiser tirar de sua mente e capturar em seu sistema pode facilmente levar outras 8 horas. É claro que você também pode capturar e processar suas coisas em partes, mas será muito mais fácil se resolver tudo de uma vez. Não tenha medo de dar um grande passo quando necessário. É impossível cruzar um abismo com 2 pequenos saltos. DLG. Para mim, o período de tempo ideal para trabalhar com alguém na implementação deste método é um M de semana ou um feriado, porque as chances de interrupção externa são menores. Se estiver fazendo isso num dia útil comum, primeiro certifique-se de que não haja reuniões marcadas e apenas interrupções de emergência sejam permitidas. Os telefonemas serão desviados para caixas postais ou atendidos pelos seus assistentes para serem revisados e resolvidos durante um intervalo. Não recomendo fazer a implementação depois do expediente. Normalmente isso significa uma séria redução de energia e uma grande tendência a cara emperrado. 12 Para muitos executivos com os quais trabalho, parar tudo o que estão fazendo durante 2 dias consecutivos é a parte mais complicada do processo. É difícil se desapegarem da ideia de que precisam estar constantemente disponíveis para reuniões e outros contatos quando estão no trabalho. É por isso que geralmente recorremos aos NS de semana. Se você trabalha num espaço sem divisórias, será ainda mais difícil se isolar por períodos de tempo suficientes durante o horário comercial. Dedique 2 dias ao processo, e esse tempo será recompensado muitas vezes em termos de produtividade e saúde mental. Não que o procedimento em si seja sagrado, é só que capturar tantos laços abertos e tomar decisões sobre eles exige muita energia mental, sobretudo se eles permaneceram abertos, sem decisões e empacados por muito tempo. As interrupções podem dobrar o tempo necessário para analisar tudo. Zerar a tralha durante esse período de 2 dias lhe dará uma grande sensação de controle e realização, além de liberar uma reserva de energia e criatividade. Mais tarde você pode fazer a manutenção do sistema em blocos de tempo mais curtos, nos intervalos de um dia comum de trabalho. Definindo o espaço. Você precisará escolher um local físico que servirá de cabine de comando. Se tiver uma mesa ou sala no local de trabalho, esse provavelmente é o melhor lugar para começar. Se faz home office, então o escritório de casa será seu espaço principal. Se tiver os dois, vai querer estabelecer sistemas idênticos, até intercambiáveis, nos 2 lugares, ainda que um deles seja o principal. Se você sentir que não dispõe de nenhum dos dois, de fato não tem nenhum local onde possa organizar sua tralha, será necessário criar um. Mesmo que seu trabalho seja nômade, de alta tecnologia e basicamente virtual, você ainda assim vai precisar dispor de um ambiente privado como base de operações. Você pode querer implementar esse programa em qualquer lugar onde trabalhe, mas o ideal é começar com sua locação principal. O básico para uma área de trabalho é apenas uma superfície para escrever e espaço para uma caixa de entrada e, provavelmente, para a maioria das pessoas, para ferramentas digitais essenciais. Algumas pessoas como chefe de uma usina, uma enfermeira na triagem do hospital ou a babá dos seus filhos não precisarão de muito mais que isso. A maioria das donas de casa não vai necessariamente precisar de uma grande área para gerenciar seu luxo de trabalho, mas é fundamental que disponham de um espaço separado para processar anotações, correspondências, projetos e atividades da casa e da família, finanças, entre outros. Em geral, com a pressa, essas coisas do dia a dia costumam ficar espalhadas por vários cômodos e superfícies, como cozinha, corredor, mesa de jantar, estante, etc., gerando um efeito paralisante. Para a maioria dos profissionais, a superfície para escrever, é claro, vai se expandir para incluir um telefone e carregador, um computador, bandejas empilháveis para papéis, escaninhos de mesa, gaveteiros e prateleiras para material de referência. Alguns podem precisar de uma impressora, lousa e ou equipamento multimídia para conferências. Uma área de trabalho funcional é essencial. Se você ainda não tem um espaço dedicado a isso e uma caixa de entrada, arranje-os imediatamente. Isso também se aplica a estudantes, donas de casa e aposentados. Todo mundo precisa ter um local de controle de onde possa lidar com todo o resto. Você precisa de uma área de trabalho individual, exclusiva e delimitada, em casa, na empresa e até mesmo em trânsito. Se eu precisasse montar uma área de trabalho de emergência em apenas alguns minutos, arrumaria uma grande tábua de madeira, a posicionaria sobre 2 gaveteiros, um em cada ponta, e colocaria sobre ela 3 bandejas empilháveis, folhas de papel em branco, bloco de notas e caneta. Essa seria a minha base. Se eu tivesse tempo para me sentar, também compraria um banco. Acredite se quiser, já estive em muitos escritórios de executivos que não eram tão funcionais quanto isso. Se você trabalha fora, ainda precisa de um espaço em casa. Não economize em seu espaço de trabalho doméstico. Como você descobrirá ao longo deste processo, é fundamental ter em casa um sistema secundário que seja idêntico ao do escritório na empresa. Muitas pessoas com quem trabalhei se sentiam tanto constrangidas com o nível de bagunça que reina em casa, em contraste com seu escritório. Elas encontraram um grande valor em estabelecer o mesmo arranjo nos 2 locais. Se você é como muitas delas, vai perceber que um M de semana gasto arrumando um espaço de trabalho em casa pode promover uma mudança revolucionária em sua capacidade de organizar a vida. Espaço de trabalho em trânsito.
Se você se desloca muito, porque sempre viaja a negócios ou porque tem um estilo de vida itinerante, também vai querer montar um microescritório móvel organizado e eficiente. Ele pode consistir em uma pasta executiva, mochila ou bolsa com pastas apropriadas, de papel ou plástico, e suprimentos de escritório portáteis. Muita gente perde oportunidades de ser produtiva porque não está equipada para aproveitar os momentos improváveis, as janelas de tempo que se abrem enquanto se deslocam de um lugar para outro, ou quando estão fora do escritório. A combinação de um bom estilo de processamento, das ferramentas certas e de bons sistemas interconectados em casa e no trabalho pode transformar as viagens em oportunidades altamente eficazes para realizar certos tipos de tarefa. À medida que a tecnologia desenvolve dispositivos móveis cada vez mais potentes e agiliza o acesso global para a maioria de nós, a habilidade de gerenciar virtualmente nossa vida também aumenta, mas o problema é inerente a isso é a confusão de gerenciar o tráfego resultante de todas as opções disponíveis nos dispositivos móveis, sem uma boa metodologia de captura, esclarecimento e organização, por meio de aplicativos e ferramentas adequados para lidar com as informações conforme aparecem. O novo mundo de acesso móvel global será subutilizado, isso se não se transformar numa fonte de distrações improdutivas e estresse. Não compartilhe seu espaço. É fundamental que você tenha sua área de trabalho, ou pelo menos sua caixa de entrada, e um lugar no qual possa processar a papelada e o material físico. Muitos casais com quem trabalhei tentaram dividir uma única escrivaninha em casa, mas, quando passaram a ter estações de trabalho individuais, puderam notar a grande diferença que isso fez. Longe de ser a separação que eles imaginam. Esse movimento, na verdade, os livra de um estresse sutil no relacionamento decorrente de ter que gerenciar as coisas da vida a dois. Um casal até decidiu montar mais uma mini estação de trabalho na cozinha, para que a esposa, que é dona de casa, pudesse processar o trabalho enquanto ficava de olho no na sala de estar. Algumas empresas têm mostrado interesse no conceito de hoteling, ou seja, que as pessoas criem estações de trabalho completamente autônomas e móveis, de forma que possam se conectar em qualquer lugar da empresa, a qualquer momento e trabalhar daí. Isso possibilita economia no espaço do escritório, já que as empresas podem funcionar de modo mais virtual, com uma força de trabalho que age independentemente da nave-mãe. Mas isso pressupõe que cada funcionário tenha o próprio local de operação. Algumas experiências desse tipo deram errado, porque atrapalhavam a estabilidade conseguida nas áreas de trabalho chás. A necessidade de sempre reinventar a caixa de entrada, o sistema de arquivamento e como e onde processamos a tralha. Onde está a porcaria do grampeador? Só pode ser uma fonte incessante de distração. Você precisa usar seu sistema, e não ter que recriá-lo o tempo todo. Você pode trabalhar de praticamente qualquer lugar se tiver um sistema claro e compacto e souber processar suas coisas com rapidez e portabilidade. Mas ainda vai precisar de uma base com ferramentas eficazes e espaço suficiente para todos os materiais de referência, e apoio que vai querer ter à mão quando não estiver mais em trânsito. A maioria das pessoas com quem trabalho necessita de pelo menos 2 gaveteiros para seu material em papel de referência geral e de apoio a projetos. Com os scanners e o contínuo avanço tecnológico nessa área, pode ser que um dia todo esse material de suporte esteja na nuvem e seja acessado quando necessário, de qualquer lugar. Mas ainda vai demorar um pouco até que você não precise mais de um passaporte, das cédulas de euro que sobraram da viagem a Milão e dos documentos em papel de todo tipo, que ainda são a melhor maneira de lidar com alguns dados, grande ou pequeno. Esse inventário de referência e itens correlatos precisa estar num local físico de fácil acesso, reunindo as ferramentas necessárias. Se você está comprometido com a implementação total desse processo de uso de trabalho, há alguns suprimentos e equipamentos básicos de que vai precisar antes de começar. Conforme avança, é provável que oscile entre usar os itens. Item, com que já está acostumado e avaliar as possibilidades de trabalhar com materiais novos e diferentes. Observe que boas ferramentas não têm necessariamente que ser caras. Com frequência, no que diz respeito à baixa tecnologia, quanto mais algo parecer executivo, menos funcional será. Ferramentas básicas de processamento. Vamos supor que esteja começando do zero. Além de uma mesa de trabalho, você vai precisar de bandejas para papéis, pelo menos 3, uma resma de papel sem pauta-lápis, caneta blocos adesivos, tipo post-it, clipes de papel grampeador, e grampos, fita adesiva, elásticos, etiquetas, pastas de papel ou plástico para documentos, calendário, lixeira, ferramentas para coleta de dados, organização e listas de tarefas, inclusive dispositivos móveis, computadores, material em papel para planejamento e cadernos. Bandejas para papéis, também conhecidas como escaninhos de mesa. Essas bandejas empilháveis servirão de caixa de entrada e caixa de saída, com mais uma ou duas para papéis de apoio a trabalhos em progresso e ou sua pilha de leitura e revisão. As bandejas mais funcionais são as de tamanho carta ou ofício, que não tem aba para impedi-lo de puxar qualquer folha de papel. Papel sem pauta. Você vai usar papel sem pauta para o processo inicial de captura. Acredite se quiser, mas anotar um pensamento em uma folha de papel inteira pode ter enorme valor. A maioria das pessoas organiza suas anotações em listas, mas ter as ideias iniciais em papéis separados, em vez de em uma lista amorfa, torna mais fácil levá-las a uma conclusão no futuro, nos passos de organizar e processar. Em todo caso, é importante ter à sua volta muitas folhas de papel ou blocos, para tornar a captura de inputs mais eficiente. Post-its, clipes, grampeador, etc. Blocos adesivos tipo post-it, clipes, grampeador, tá adesiva e elástico serão úteis para encaminhar e arquivar materiais em papel. Embora seu uso esteja diminuindo, ainda não estamos livres de papéis e outros materiais físicos, e ferramentas simples para lidar com eles são essenciais. É bastante desafiador capturar, refletir, processar e organizar momento a momento. Assegure-se de ter sempre à mão as ferramentas para tornar essa tarefa o mais simples possível. Etiquetas. As etiquetas são ferramentas surpreendentemente úteis neste processo. Centenas de pessoas com quem trabalhamos compraram rotuladores automáticos e disseram que isso revolucionou sua vida. As etiquetas serão usadas para rotular pastas, charios e muitas outras coisas. Sugira um rotulador simples, capaz de produzir um rótulo único por vez, eliminando qualquer obstáculo para arquivar as coisas assim que aparecem. Pastas de papel ou plástico. Você vai precisar de muitas pastas para arquivar documentos. Também pode precisar de suportes, caixas ou gaveteiros, caso seu sistema de arquivamento exija isso. As pastas podem ser de uma cor só. A categorização por cores envolve um nível de complexidade que quase nunca vale o esforço. Seu sistema de arquivamento deve ser simples como o de uma biblioteca. 13. Calendário. Ainda que você não precise de um calendário apenas para capturar suas pendências, com certeza deparará com ações que precisam ser registradas nele. Como já expliquei antes, o calendário não deve ser usado para guardar listas de ações, mas para mostrar as coisas que têm que ser feitas em um dia ou num horário específico.
Hoje em dia, muitos profissionais já usam algum tipo de sistema de calendário, seja na forma de diários pequenos, de dispositivos móveis ou de softwares empresariais. O calendário tem sido a principal ferramenta a qual as pessoas recorrem para se organizar. Sem dúvida, é um componente importante para lidar com determinados tipos de dados, lembretes de compromissos e informações referentes a dias e horários específicos. Há muitos lembretes e dados para os quais você vai querer um calendário, mas não vai parar por aí. Seu calendário precisará estar integrado a um sistema muito mais amplo, que despontará à medida que você aplicar este método. Se você está se perguntando qual seria o tipo de calendário mais adequado, vou falar disso com mais detalhes no próximo capítulo. Por enquanto, continue usando o que já tem. Depois que compreender toda a abordagem sistemática, você terá melhores pontos de referência para decidir mudar para uma ferramenta melhor. Lixeira: se você é como a maioria das pessoas, ao implementar esse processo vai jogar fora muito mais coisas do que imagina, portanto prepare-se para gerar muito lixo. Alguns executivos que orientei acharam extremamente útil arrumar uma lixeira maior e deixá-la na porta de sua sala no dia que trabalhamos juntos. Você precisa de um organizador? Se você precisa ou não de um organizador, e em caso positivo, de que tipo, vai depender de muitos fatores. Você já está comprometido a usar alguma coisa para gerenciar suas listas e informações de referência? Como quer ver seus lembretes de ações, pautas e projetos? Onde e com que frequência você precisa revisá-los? Como sua cabeça não é o lugar certo para guardar as coisas. Obviamente você vai precisar de algo externo para gerenciar seus gatilhos e se orientar. Você pode manter tudo com baixa tecnologia, guardando os papéis dentro de pastas. Também pode usar um caderno ou planejador em papel, planner ou mesmo uma versão digital. Também pode optar por uma combinação desses itens. Depois que souber como processar sua tralha e o que deve organizar, você só vai precisar criar e gerenciar listas. Todos os equipamentos não tecnológicos listados nesta seção são usados em vários aspectos de captura, processamento e organização. Bandejas e folhas de papel serão úteis na captura. À medida que você processar a caixa de entrada, vai executar muitas tarefas que levam menos de 2 minutos e vão exigir post-its, grampeador e clips. Revistas, artigos, relatórios e documentos cuja leitura leva mais de 2 minutos serão reunidos em outra bandeja. Provavelmente algumas coisas serão arquivadas. O que sobrar, inventário de projetos, anotações no calendário, lembretes de ações e de pautas, e itens aguardando resposta, exigirá algum tipo de lista ou agrupamento de itens por semelhança para revisão posterior. As listas podem ser gerenciadas com recursos de baixa tecnologia, como papéis arquivados numa pasta, por exemplo, notas, folhas separadas para cada pessoa para quem você deve ligar, na pasta, telefonemas ou contas a pagar na pasta ou bandeja, contas, ou podem ser arrumadas com um pouco mais de tecnologia, em charios, uma folha intitulada Telefonemas com a lista de nomes abaixo. Ou podem ser de alta tecnologia, em versões digitais, como a categoria Telefonemas na seção Tarefas ou Afazeres de um aplicativo. Um dos melhores truques para aumentar sua produtividade é ter ferramentas de organização que você adore usar. Além de armazenar material de referência portátil, por exemplo, contatos, a maioria das ferramentas organizacionais também gerencia listas. Seu calendário, na verdade, é uma forma de lista, com lembretes de ações em dia e horário específicos, em ordem cronológica. Desde o final do século XX, foram lançados milhares de tipos de organizadores no mercado, desde as primeiras agendas diárias e agendas Filofax até os planejadores mais sofisticados como Time, System e Franklin Covey, dos simples cadernos Moleskine à atual inundação de aplicativos de gerenciamento de tarefas. 14. Você deve implementar o método GTD no que já está usando ou deve adotar algo novo? A resposta é: faça o que for ajudá-lo a mudar seu comportamento para utilizar as ferramentas de maneira adequada. Também há fatores de ciência a considerar. Você recebe muitas informações digitais que seriam mais facilmente organizadas com uma ferramenta digital? Precisa de um calendário de papel em que possa registrar todos os seus compromissos e alterá-los com rapidez? Onde e como será mais fácil ser lembrado dos telefonemas que precisa dar quando estiver em trânsito? E por aí vai. Há também os fatores de estética e gosto. Fiz alguns dos meus melhores planejamentos e atualizações sozinho, quando simplesmente queria uma desculpa para usar meu smartphone enquanto esperava o jantar desacompanhado num restaurante. Se o seu sistema de referência não está sob controle, ele gera um bloqueio no fluxo de trabalho, criando um conteúdo amorfo que volta para o seu mundo. Lembre-se, porém, de que a ferramenta que vai usar não é suficiente para garantir a produtividade sem estresse. Isso é algo que você cria implementando o método GTI. A estrutura adotada terá extrema importância em relação à forma como você expressa e implementa o método, mas não o substitui. Um ótimo martelo não faz um ótimo carpinteiro, mas um ótimo carpinteiro sempre fará questão de usar um ótimo martelo. Ao considerar adquirir e usar uma ferramenta de organização, tenha em mente que tudo que você realmente precisa fazer é gerenciar listas. Você deve ser capaz de criar uma lista rapidamente e de revisá-la com facilidade e com a frequência que for necessária. Depois que você sabe o que incluir nas listas, como usá-las, o meio realmente não importa. Apenas opte por simplicidade, rapidez e diversão. O fator crítico de um sistema de arquivamento. Um sistema de referência pessoal simples e altamente funcional é muito importante para este processo. O sistema de arquivamento existente é uma das primeiras coisas que avalio antes de iniciar o processo de uso de trabalho em qualquer escritório. Conforme mencionei no capítulo 2, a falta de um bom sistema de referências gerais pode ser um dos maiores obstáculos à implementação de um sistema de gestão pessoal e, para a maioria dos executivos que orientei, representa uma das maiores oportunidades de melhoria. Não porque o conteúdo seja muito importante ou estratégico, mas porque, se não for bem gerenciado, acaba entulhando o espaço físico e mental. O material aleatório que não demanda ação, mas que é potencialmente relevante, quando não é processado e organizado, produz um ruído psicológico debilitante. Mais importante, causa um bloqueio no uso de trabalho, e as coisas tendem a se acumular na área, como acontece com o encanamento entupido. Muitas vezes fui com um cliente a uma papelaria e comprei um gaveteiro e uma grande pilha de pastas e etiquetas, apenas para que pudéssemos criar um lugar adequado para pôr 2/3 das coisas espalhadas sobre a mesa e pela sala. A transformação no que diz respeito à clareza e ao foco no trabalho é inevitavelmente drástica. Você vai resistir ao processo de captura de informações se os seus sistemas de referência não forem rápidos, funcionais e divertidos.
Aqui nos preocupamos basicamente com o arquivo de referências gerais, não estamos falando de sistemas de arquivamento para contratos, informações financeiras, registros de pacientes ou outras categorias de dados que mereçam espaço e indexação específicos. Os arquivos de referências gerais devem conter artigos, folhetos, papéis, anotações, impressões, documentos e até coisas como recibos, chaves, cartões de fidelidade e pendrives. Basicamente qualquer coisa que você queira guardar por ser interessante, conter informações úteis ou um propósito, que não se encaixe em seus sistemas de arquivamento por temas específicos, que não deva ficar sozinha numa prateleira, como grandes manuais de Solvares ou o chário de um seminário. Se você for mais voltado para o digital, talvez ache que não mais é necessário manter pastas para itens físicos. Em algum momento no futuro, posso não precisar mais de passaporte, certidão de nascimento, manuais de antigos aparelhos domésticos, registros médicos, chaves de caixas quase nunca usadas ou moedas estrangeiras de países aos quais voltarei. Mas, até lá, preciso organizar um espaço físico para guardar tudo isso. Para capturar e classificar suas experiências, você deve criar um arquivo. Sempre que tiver um forte pressentimento sobre acontecimentos ou ideias que deve tentar, não os deixe fugir de sua mente. Em vez disso, guarde-os em seus arquivos. Assim você elabora melhor suas implicações e mostra a si mesmo como esses sentimentos ou ideias são tolos, ou como poderão ser articulados de forma produtiva. CWM. Se você tem uma secretária ou um assistente organizados que mantém o sistema para você, pode pôr um post-it com a observação, arquivar como XXX, no documento e entregar a ela, ele. Pergunte-se, porém, se você tem algum material de apoio interessante, confidencial ou útil que deva estar acessível a qualquer momento, mesmo quando seus assistentes não estiverem por perto. Em caso positivo, você ainda precisará do seu sistema pessoal na sua mesa ou perto dela. Essa dinâmica vale tanto para as referências em papel quanto para aquelas em formato digital. Como recebemos cada vez mais informações virtualmente, é fundamental ter locais de armazenamento de referências gerais em seu computador ou nos dispositivos móveis. Muitas pessoas ainda usam a caixa de entrada do e-mail como local de armazenamento de referências gerais indefinidas. Preciso guardar este e-mail porque contém as informações sobre os eventos da escola do meu, mas elas resistem a criar em seu aplicativo. De e-mail, uma pasta eletrônica intitulada Robert ou Programação da Escola, para a qual arrastar a mensagem, ou então a copiar e colar as informações em um bom banco de dados ou programa de armazenamento de referências. Há disponíveis muitos solvares que permitem capturar e categorizar informações desse tipo, sincronizando-as em vários dispositivos. Mas isso ainda exige que você pense em como estruturá-las, além do compromisso de guardá-las nos lugares adequados em vez de complicar e confundir seu ambiente digital. Quando instalei no meu computador um novo solvar de arquivamento de referências gerais, precisei de uns 3 meses de experimentos para encontrar a melhor forma de organizá-lo e de outros 3 para operá-lo em estado de cruzeiro. Agora sim, estou simplesmente usando e não pensando muito sobre ele. Fatores de sucesso no arquivamento. Recomendo fortemente que mantenha um sistema de arquivamento pessoal e à mão, tanto físico quanto digital. Você deve levar menos de 1 minuto para pegar alguma coisa da caixa de entrada física, bandeja, ou imprimir um arquivo do e-mail. Decidir que ela não demanda ação, mas tem valor potencial, e armazená-la em um sistema confiável. O mesmo vale para escanear e guardar documentos ou copiar e colar informações no computador. Você pode ter mais material de referência digital do que em papel, ou vice-versa, mas, sem um sistema eficaz para as duas formas, vai resistir a guardar informações potencialmente valiosas, ou então, o que você guardar vai se acumular em lugares inadequados. Se você levar mais de 1 minuto para arquivar alguma coisa de forma que possa recuperá-la com facilidade, provavelmente vai empilhá-la ou enhá-la em um lugar qualquer. Além de rápido, o sistema tem que ser fácil, divertido, atual e completo. Do contrário, você inconscientemente resistirá a esvaziar a caixa de entrada, pois sabe que haverá ali alguma coisa que deve ser arquivada, mas não quer nem olhar para os papéis ou para sua caixa de e-mail lotada. Anime-se, já vi muita gente deixar a resistência e passar a gostar de separar suas pilhas e informações digitais, depois que seu sistema de arquivamento pessoal estava estabelecido e em funcionamento. Você deve se sentir à vontade tanto para arquivar uma única folha de papel sob uma nova categoria, mesmo uma anotação, em seu arquivo, quanto para arquivar um documento maior e mais formal. Como criar e organizar arquivos requer muito trabalho, as pessoas ou não os mantêm, ou têm armários e gavetas entulhados, cheios de todos os tipos de itens únicos, como o cardápio da lanchonete ou os horários dos trens. Se você acredita que todas essas informações estão imediatamente disponíveis na internet e que nunca vai usar as cópias em papel, então certifique-se de que não está duplicando o sistema sem necessidade e que o que você escolhe e a forma como usa estão integrados da melhor maneira. Faça o que for necessário para manter um padrão de rapidez e facilidade na hora de arquivar os itens no sistema de referência. Meu sistema funciona muito bem para mim e para muitas outras pessoas que o experimentam, e recomendo que você adote todas as sugestões a seguir para de fato tornar o arquivamento de referências automático. Mantenha seus arquivos de referências gerais imediatamente acessíveis. O arquivamento deve ser instantâneo e fácil. Se você tiver que se levantar sempre que quiser arquivar um papel, ou se tiver que percorrer diversas pastas no computador até encontrar o lugar adequado para a informação que quer guardar, tenderá a empilhar o papel ou deixar a informação em seu lugar original em vez de arquivá-los. Também é provável que você resista ao processo de limpar a caixa de entrada, pois sabe que há coisas ali que precisarão ser arquivadas. Muitos dos meus clientes redesenharam o escritório de forma que houvesse uma boa quantidade de gaveteiros literalmente ao alcance da cadeira giratória em vez de no outro lado da sala. Organize um sistema alfabético. Em vez de vários, tenha um sistema de referência geral. De A a Z, minhas pastas de e-mails de referência também são organizadas assim. As pessoas tendem a querer usar seus arquivos como sistema de gerenciamento pessoal, e por isso tentam organizá-los agrupando-os por projetos ou áreas de atenção. Isso aumenta em progressão geométrica o número de lugares em que alguma coisa não está quando você esquece onde a guardou. Uma vez que tenha livrado todos os lembretes de ações nas suas listas de próximas ações, esse tipo de informação é apenas o conteúdo da sua biblioteca pessoal. Você tem liberdade de acumular quantas coisas quiser. A única questão em que deve pensar é em quanto espaço tem disponível para armazenamento, e quão acessível a informação estará quando você precisar dela. Um sistema alfabético simples arquiva tudo por tópicos, pessoas, projetos ou empresas, de modo que há apenas 3 ou 4 lugares onde você pode ter guardado o que procura. Você também pode usar ao menos uma subcategoria para cada rótulo, como jardinagem, vasos e jardinagem, ideias. Eles seriam arquivados na letra J. Usar um arquivo de referência geral simples, eficiente e de fácil acesso lhe dá a liberdade de manter quanta informação desejar. O mundo digital oferece a vantagem do mecanismo de busca para muitos dos seus dados quando você especifica o conteúdo por meio de palavra-chave, tags. Aumenta ainda mais a capacidade de recuperação. No entanto, com tantas opções e locais para armazenamento, esse atributo também pode facilmente aumentar a complexidade e a confusão.
Sei que muitas pessoas que conheço que são ao menos moderadamente ocupadas não vão dedicar o tempo e o esforço necessários a usar essas ferramentas AM de catalogar todas as tralhas dentro de todos os aplicativos possíveis. Então, embora o computador nos dê amplo poder, exibilidade e oportunidade de criar uma grande biblioteca de referência, ele também cria um 10 ou ainda maior para desenhar formatos simples e cientes para arquivar informações de referência. Mesmo no mundo digital, é muito útil dispor de um mapa visual ordenado de maneira que faça sentido, seja por índices ou por grupos de dados organizados de forma inteligente, geralmente em ordem alfabética, para encontrar restaurantes de que gosto em Londres, vou ao meu aplicativo de referência geral atual, onde encontro cidades, depois Londres e em seguida restaurantes, tudo em ordem alfabética dentro de cada nível de abstração. O maior problema para pessoas muito voltadas para o digital é que a facilidade de captura e armazenamento gerou a síndrome de só preciso tomar nota. Tudo o que elas fazem é capturar informações, sem necessariamente acessá-las e usá-las de forma inteligente. É necessário certa consciência para manter funcional uma enorme biblioteca digital em vez de criar um buraco negro de dados que são facilmente jogados ali dentro com alguns comandos no teclado. Não preciso organizar minhas tralhas porque o mecanismo de busca pode encontrá-las. Não é, segundo minha experiência, a atitude ideal. Precisamos dispor de meios que nos permitam ter uma visão geral da massa de informações coletada através de algum tipo de categorização e cais. Com frequência, a pessoa tem tanto material de referência sobre um tópico ou um projeto que ele deveria ser guardado na própria gaveta, armário ou diretório digital. Mas, se o material físico ocupar menos de meia gaveta, recomendo incluí-lo no arquivo único por ordem alfabética. E se for digital, talvez mereça ter seu próprio subdiretório. Facilite a criação de uma nova pasta. Mantenha um grande suprimento de pastas de papel ou plástico novas, imediatamente à mão de onde eu me sento para processar minha caixa de entrada. Não há nada pior que ter algo para arquivar e não dispor de pastas suficientes para facilitar o processo. Tenha sempre um estoque à disposição. A versão virtual disso é saber criar instantaneamente um novo diretório em seu programa de armazenamento de dados sempre que necessário. Certifique-se de ter espaço suficiente para o arquivamento fácil. Procure manter seu gaveteiro cheio até menos de 3/4 da capacidade. Se ele estiver lotado, você inconscientemente vai resistir a pôr mais coisas ali e os materiais de referência tenderão a ficar empilhados. Se uma gaveta está começando a ficar apertada, você pode esvaziá-la enquanto fala ao telefone. Se a capacidade de armazenamento dos seus dispositivos digitais é uma preocupação, essa também é uma boa ocasião para revisá-los e esvaziá-los. Não conheço quase ninguém que não tenha gavetas abarrotadas. Se você quer se livrar da resistência inconsciente ao arquivamento, então deve manter as gavetas com espaço suficiente para que possa incluir e retirar documentos sem esforço. A versão digital disso é monitorar o espaço existente no computador ou na nuvem. Você deve avaliar constantemente quanto espaço precisa ter para que o conteúdo continue relevante e de fácil acesso, sem criar um buraco negro com um monte de informações desordenadas. Para isso, é preciso que reavalie suas necessidades de espaço. Às vezes, quando estou aguardando ao telefone para ser atendido, limpo pastas de e-mail e diretórios de antigos documentos. Algumas pessoas reagem a essa situação da seguinte forma: tenho que comprar mais gaveteiros, ou tenho que comprar um HD maior, como se isso fosse algo horrível. Mas, se vale a pena guardar essas coisas, é melhor que elas estejam acessíveis, certo? Esse não vale, porque você as está guardando. Se estamos na era da informação e você está fazendo alguma coisa que atrapalha o uso dessa informação, isso não é muito inteligente. Talvez você precise criar outra ordem de armazenamento de referência para que consiga ter seus arquivos à mão no espaço de trabalho. Materiais como notas sobre projetos concluídos e arquivo morto de clientes ainda podem precisar ser guardados, mas devem ser armazenados longe, em HDs externos, na nuvem ou ao menos fora de sua área de trabalho. Etiquete suas pastas. Por menor que seja seu inventário de material de referência físico, você deve se manter positivamente comprometido com ele. As etiquetas mudam a natureza de seus arquivos físicos e sua relação com eles. Ter pastas etiquetadas é bastante prático durante uma reunião. Todos podem identificá-las. Você pode ver facilmente do que tratam de longe e dentro da sua pasta. E quando você abre o gaveteiro de pastas suspensas, consegue ver o que parece quase um índice impresso de seus arquivos em ordem alfabética. Fica quase divertido abrir o gaveteiro para encontrar ou inserir coisas. Você domina as coisas que nomeia. A tralha capturada não nomeada domina você. Talvez ainda neste milênio, os neurocientistas nos deem alguma explicação neurológica complexa da razão, porque pastas etiquetadas são tão cientes. Até lá, acredite em mim. Use etiquetas. Assuma o controle. Para fazer todo o sistema funcionar sem falhas, você vai precisar ter etiquetas à mão o tempo todo, de modo que possa arquivar qualquer coisa sempre que quiser. E não compartilhe. Se precisar arquivar alguma coisa e suas etiquetas não estiverem à mão, acabará empilhando material em vez de arquivá-lo. As etiquetas são uma ferramenta tão básica quanto o grampeador. No atual cenário do trabalho, se você levar mais de 60 segundos para arquivar alguma coisa no lugar certo, não vai arquivar, vai empilhar. Limpe seus arquivos pelo menos uma vez por ano. Fazer uma faxina nos seus arquivos regularmente evita que eles se tornem obsoletos e pareçam um buraco negro, além de lhe dar a liberdade de manter qualquer coisa por capricho, para o caso de precisar. Você sabe que tudo será revisto em alguns meses mesmo, e então poderá decidir o que vale ou não manter. Isso serve tanto para o material de referência em papel quanto para o digital. Como já disse, limpo meus arquivos quando estou ao telefone ou em uma teleconferência que se arrasta indefinidamente. Recomendo que todas as empresas estabeleçam o dia da faxina, quando todos os funcionários podem ir trabalhar usando roupas mais casuais, deixando o telefone na caixa postal para cuidar de toda a tralha armazenada. 15 lixeiras grandes, recipientes para material reciclável e fragmentadoras de papel devem estar disponíveis, e todos têm autorização para passar o dia no modo faxina, no escritório e no computador. Um dia da faxina pessoal é uma data ideal para organizar suas pastas, seja no feriado, no M do ano ou na época da declaração do imposto de renda, quando você pode relacioná-lo ao arquivamento dos recibos do ano anterior. O arquivamento como fator de sucesso. Os materiais de referência e apoio quase nunca estão ligados a situações de urgência e não são estratégicos no quadro mais amplo. Por isso, muitas vezes seu gerenciamento é considerado de baixa prioridade, isso quando é feito. O problema, entretanto, é que seu espaço de trabalho mental e físico cai entulhado de tralha que não demanda ação, mas que ainda pode ser relevante e útil. O que é isto? Por que isso está aqui? O que devo fazer com isto? E onde está o que preciso neste momento? Se tornam vozes subliminares infestando sua consciência quando esse aspecto do seu mundo não é estabelecido e mantido com rigor. Se os itens de diferentes naturezas ou significados são empilhados no mesmo lugar, fica muito trabalhoso pensar o tempo todo sobre a natureza do seu conteúdo. Então seu cérebro passa a ignorar a pilha.
Os materiais de referência devem ser guardados e organizados de acordo com seus próprios limites, físicos e digitais, para que não se confundam com outras categorias em seu sistema, estejam disponíveis para a NS Specicose. Possam ser acessados com eficiência. Como podem ser volumosos, é fundamental que sejam facilmente gerenciáveis para capturar, classificar e buscar o que e quando você precisar sem intervir nos componentes de seu sistema que demandam ação. Passei incontáveis horas com alguns dos melhores profissionais do mundo assessorando-os na limpeza e organização de um sistema de referência simples e funcional, e os resultados têm sido incríveis no sentido de liberar a atenção deles para coisas mais importantes. Uma última coisa a preparar. Você já separou o tempo, definiu a área de trabalho e tem as ferramentas básicas para começar a implementar o método GTD. E agora? Se você decidiu se comprometer a dedicar um tempo a configurar um sistema que gerencie seu luxo de trabalho, há mais uma coisa que deve fazer para tornar esse tempo o mais eficiente possível: livrar-se de qualquer outro compromisso durante esse período. Caso precise muito ligar para alguém, pedir algo ao assistente ou verificar alguma coisa com seu cônjuge, faça isso agora. Ou combine consigo mesmo quando vai fazer e ponha um lembrete em algum lugar que não deixe de ver. É fundamental que toda a sua atenção esteja voltada ao que estiver fazendo. Quase sem exceção, quando eu me sento para começar a orientar as pessoas, ainda que elas tenham reservado certo tempo e investido uma quantia significativa para usar meus recursos por esse período, antes de nos desligarmos o restante do dia, elas ainda precisarão resolver algumas pendências. Tenho que ligar de volta para esse cliente hoje em algum momento, dizem. Ou tenho que ver se minha esposa comprou os ingressos para hoje à noite. Acho que o fato de tanta gente só se cada relegar esses níveis de responsabilidade à própria mente e de forma contínua denuncia certa falta de consciência e maturidade em nossa cultura. Então, já cuidou de tudo? Ótimo! Agora é hora de reunir todos os seus laços abertos em um só lugar. Capítulo 5. Capturar, juntando a tralha. No capítulo 2 descreve os procedimentos básicos para capturar o trabalho em potencial e os inputs importantes. Este capítulo conduzirá mais a fundo no processo de reunir todas as suas pendências, todas as suas coisas, em um só lugar, a caixa de entrada. Esse é o primeiro passo crucial para alcançar o estado da mente como água. Se você conseguir reunir um pouco mais do que normalmente faz, esse movimento já vai criar uma sensação positiva. Por outro lado, se persistir o suficiente e conseguir completar todo o processo de captura, 100%, o resultado provocará uma mudança drástica em sua experiência e lhe fornecerá um novo ponto de referência para dar conta de todo o seu trabalho e do seu mundo. Quando orienta um cliente nesse processo, a fase da captura costuma levar de 1 a 6 horas, embora já tenha levado 20 horas com uma pessoa. Porém, eu disse a ela: você já entendeu como funciona. Talvez demore mais do que você imagina se estiver comprometido a fazer um apanhado completo, que inclui cada item do trabalho e de todos os outros aspectos da vida. Isso significa vasculhar todas as áreas de armazenamento, inclusive seus computadores e todos os esconderijos, nos mais diferentes lugares, incluindo carros e casas, se houver. Até que tenha capturado tudo aquilo que prende sua atenção, alguma parte sua ainda não confiará totalmente que você esteja trabalhando com o cenário completo do seu mundo. Se você garantir que vai se dar pelo menos algumas horas para cuidar dessa parte, conseguirá identificar a maioria das pendências. E até poderá capturar o restante criando anotações relevantes. Por exemplo, esvaziar e processar a garagem, ou arrumar o armário do corredor. No mundo real, é bem provável que você não consiga manter 100% das coisas capturadas o tempo todo. Se é como a maioria das pessoas, vai passar de uma coisa para outra muito depressa, e se engajará em várias delas ao longo de uma semana para conseguir capturar em algum lugar fora da sua mente todas as suas ideias e compromissos. Mas esse modo de ação deveria se tornar padrão para mantê-lo motivado a sempre esvaziar a cabeça de todas as coisas do trabalho e da vida pessoal que chamam sua atenção. Preparar, apontar. Há muitas razões para capturar tudo antes de começar a esclarecer as coisas. Pode parecer desencorajador capturar num lugar só, de uma só vez, todas as coisas que não pertencem ao local onde estão. Pode até parecer um pouco contraintuitivo, já que, na maioria das vezes, grande parte das coisas não era, e não é, tão importante. E é por isso que continua rondando sua mente. Não era urgente quando apareceu pela primeira vez e como isso ainda não foi resolvido, é provável que não tenha tido consequências. É o cartão de visita de alguém que você talvez queira contatar no futuro, e por isso guarda na carteira. É aquele aparelho eletrônico guardado no fundo da gaveta, porque está sem uma peça, ou porque você ainda não teve tempo de instalar apropriadamente. É a impressora que você vive se dizendo que vai mudar para um lugar melhor no escritório. Esses são os tipos de coisas que perturbam sua cabeça, mas que você ainda não decidiu se vai lidar com elas ou tirá-las de vez de sua lista de laços abertos. Como você acha que elas ainda podem ser importantes, essas coisas o controlam e consomem mais energia do que merecem. Você só pode se sentir bem em relação ao que não está fazendo quando sabe tudo o que não está fazendo. Item, 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 item. Portanto, está na hora de começar. Pegue sua caixa de entrada e um maço de papel em branco para anotações e vamos lá. Fogo. Captura física. A primeira atividade é vasculhar o ambiente em busca de qualquer coisa que não esteja em seu lugar permanente, do jeito que deve ser, e colocá-la na caixa de entrada. Você reunirá itens pendentes, coisas que requerem uma decisão sobre possíveis ações. Todos devem ser transferidas à caixa de entrada para que estejam disponíveis para processamento posterior. O que fica onde está a melhor maneira de decidir se alguma coisa deve ir para a caixa de entrada é entender claramente o que não deve ir para lá. Aqui estão 4 categorias de coisas que não demandam ação e podem ficar onde estão. Suprimentos, material de referência, objetos decorativos, equipamentos. Suprimentos. Inclui tudo que você precisa manter porque usa regularmente. Papéis de carta, cartões de visita, grampos, post-its, clipes, adesiva, formulários que precisa preencher de tempos em tempos, elásticos. Tudo isso entra nessa categoria. Muita gente mantém no trabalho uma gaveta de suprimentos pessoais com dental, lenços de papel, balas e outros itens desse tipo. Material de referência. É qualquer coisa que você mantém para consultar quando necessário, como manuais de solvares, o cardápio do restaurante, a programação dos eventos escolares dos IOS ou a lista de ramais da empresa. Essa categoria inclui todas as informações de números de telefone e endereços, qualquer material relevante para projetos, temas e tópicos e obras de referência como dicionários, enciclopédias, almanacs, além de manuais da empresa. Inclui também livros e revistas que compõem sua biblioteca. Objetos decorativos. Fotografias da família, obras de arte e coisas divertidas e inspiradoras presas em seu quadro de avisos. Você também pode ter placas, souvenirs e plantas. Equipamentos. Obviamente inclui seu telefone, computador, impressora, scanner, lixeira, móveis, relógio, carregadores, canetas e blocos de notas.
Você sem dúvida tem muitas coisas que se encaixam nessas 4 categorias, basicamente, todas as ferramentas e equipamentos que não demandam ações. Todo o resto vai para a caixa de entrada. Mas muitas das coisas que você inicialmente pode interpretar como suprimentos, materiais de referência, objetos decorativos ou equipamentos também podem demandar ações, porque ainda não são exatamente como deveriam ser. Por exemplo, a maioria das pessoas tem nos gaveteiros, nas prateleiras e nos quadros de avisos ou gravados em arquivos de computador muitos materiais e informações que ou estão ultrapassados, ou precisam ser organizados em outro lugar. Esses itens devem ir para a caixa de entrada. Da mesma forma, se sua gaveta de suprimentos está uma bagunça, cheia de coisas inúteis ou desorganizadas, trata-se de uma pendência que precisa ser capturada. As fotos dos seus são atuais? O quadro na parede é o que você quer ali. Realmente. Quer manter esses souvenirs? Os móveis estão arrumados do jeito que deveriam? O computador está configurado como você quer? As plantas do escritório não estão murchas? Em outras palavras, os suprimentos, materiais de referência, objetos decorativos e equipamentos talvez também precisem ir para a caixa de entrada, se não estão no lugar que deveriam e não são como deveriam. Questões sobre a captura. Quando você se engaja na etapa de captura, talvez depare com uma ou mais das seguintes situações. Item. Tem muito mais coisas do que cabe na sua caixa de entrada. É provável que se sinta perdido durante o processo de esvaziar e organizar. Talvez parte das coisas já tenha sido capturada e organizada. Ou é provável que você encontre algumas coisas importantes que quer manter acessíveis. E se algum item for grande demais para caber na caixa de entrada? Se você não conseguir pôr algo secamente na caixa de entrada, então faça uma anotação em uma folha de papel tipo carta para representá-lo. Por exemplo, se você tiver um pôster ou outra peça de arte atrás da porta do escritório, escreva apenas arte atrás da porta e coloque o papel na caixa de entrada. Não se esqueça de datá-lo. Isso traz alguns benefícios. Se seu sistema de organização contiver essas anotações que representam outras coisas, será útil saber quando a nota foi feita. Também é um ótimo hábito datar tudo que você escrever, desde bilhetes para o assistente até mensagens de voz transcritas para um caderno e anotações feitas durante uma conversa ao telefone com um cliente. Se estiver usando uma ferramenta digital com a função de data, é bom usá-la pela mesma razão. Os 3% de vezes que essa pequena informação for extremamente útil valerão o esforço de desenvolver esse hábito simples. E se a pilha for alta demais para caber na caixa de entrada? Se você for como 98% das pessoas, sua captura inicial reunirá muito mais do que pode ser confortavelmente acomodado na caixa de entrada. Nesse caso, crie pilhas em torno dela ou até mesmo no chão. Você vai eliminar as pilhas à medida que processar e organizar tudo. Nesse meio tempo, porém, estabeleça alguma diferenciação visual óbvia entre as pilhas que estão na caixa de entrada e o restante. Descarte instantâneo. Se é óbvio que alguma coisa é lixo, vá em frente e descarte-a na hora. Para alguns dos meus clientes isso marca a primeira vez que eles limparam as gavetas de sua mesa. Se você não tiver certeza do que uma coisa é, ou se vale a pena guardá-la, mantenha-a na caixa de entrada. Você poderá tomar essa decisão mais tarde. Quando processar a caixa de entrada, o que você não deve fazer é se deixar envolver com todas as coisas, tentando decidir se é isto ou aquilo. Esclarecer a tralha exige uma mentalidade muito diferente da adotada durante a fase da captura, por isso é melhor que as fases aconteçam separadamente. Seja como for, você vai processar a tralha mais tarde se ela estiver na caixa de entrada, e é mais fácil fazer esse tipo de escolha quando se está no modo de tomada de decisão. O objetivo do processo de captura é pôr tudo na caixa de entrada o mais rápido possível, para que você possa redefinir seus limites. Cuidado com a mania de esvaziar e organizar. Muitas pessoas são tomadas pelo vírus de esvaziar e organizar quando começam a percorrer as várias áreas do escritório e de casa. Se isso acontecer com você, não tem problema, desde que disponha de mais tempo para todo o processo, pelo menos uma semana inteira. Senão, você terá que desmembrar a atividade em pequenos projetos ou ações, com lembretes no sistema, como esvazie 4 gaveteiros ou limpe o armário do escritório. Nenhuma pessoa que sabe ler consegue ser realmente eficiente ao limpar o sótão. O que você não quer é se deixar apanhar no labirinto limpando uma parte do seu trabalho, e depois não ser capaz de implementar todo o processo de gerenciamento de ações. Talvez isso leve mais tempo do que você imagina, deixando angustiado para acabar de processar todas as coisas e estabelecer o sistema o mais rápido possível. E quantas coisas que já estão em listas e organizadores? Talvez você já tenha algumas listas e algum tipo de sistema de organização. Mas, a menos que esteja totalmente familiarizado com este modelo de processamento do luxo de trabalho, ou já o tenha implementado antes, recomendo que trate essas listas como itens que ainda devem ser processados, como tudo mais na caixa de entrada. Você quer que seu sistema seja consistente, e será necessário avaliar tudo sob o mesmo ponto de vista para alcançar esse resultado. 16. Item. Mas eu não posso perder isso. Muitas vezes, durante o processo de captura, alguém encontra um pedaço de papel ou um documento que o faz dizer: meu Deus, eu tinha me esquecido disso. Preciso resolver logo. Pode ser um lembrete de um telefonema que deveria ter sido dado 2 dias atrás ou anotações de uma reunião que o lembram de algo que deveria ter sido feito há semanas. Essa pessoa não quer colocar esse item na grande pilha de outras tralhas na caixa de entrada, porque tem medo de que se perca de novo. Se isso acontecer com você, primeiro se pergunte se é algo que realmente tem que ser feito antes que você termine esta fase inicial de implementação. Em caso positivo, cuide disso imediatamente para tirar a pendência da cabeça. Em caso negativo, vá em frente e o coloque na caixa de entrada. Em breve tudo isso vai ser processado e esvaziado, de qualquer modo, então o item não ficará perdido. Se você não puder executar a ação no momento e ainda precisar mantê-lo. Lembrete à vista, crie uma pilha de emergência, acessível. Não é a solução ideal, mas serve. Tenha em mente que é possível que surja alguma ansiedade quando você toma mais consciência daquilo. Recorra a todos os tipos de apoio de que precisar. Comece em sua mesa de trabalho tudo pronto? Então empilhe na caixa de entrada tudo que estiver na sua mesa. Frequentemente há inúmeras coisas à mão que precisam ir para lá. Muitas pessoas usam a mesa de trabalho inteira como caixa de entrada. Se você for uma delas, terá um monte de pilhas para começar sua captura. Inicie de uma das extremidades da mesa e siga adiante, lidando com tudo que encontrar. Alguns itens típicos: pilhas de cartas, memorandos, relatórios e material de leitura, anotações em post-its, cartões de visita, recibos, anotações de reuniões. Resista ao impulso de dizer, como quase todo mundo faz de início: sei o que está naquela pilha e é lá que quero que. Foi exatamente isso que não funcionou antes. Tudo deve ir para a caixa de entrada. Nunca conheci ninguém que cedeu e pôs suas pilhas neste sistema que não tenha sentido um grande alívio ao fazer isso. É fácil resistir e evitar pegar qualquer coisa em seu mundo, quando você sabe que isso exige algum raciocínio.
Ao percorrer a mesa, pergunte a si mesmo se tem a intenção de trocar algum dos equipamentos ou das ferramentas. Seus aparelhos móveis e o sistema de telefones estão bons? O computador? A mesa em si? Se algo precisar ser trocado, faça uma anotação sobre isso e deposite na caixa de entrada. Gavetas, passe para as gavetas, se houver, uma de cada vez. Alguma coisa chama sua atenção? Existem itens que demandam ação? Algo que não deveria estar ali? Se a resposta para alguma dessas perguntas for sim, ponha o que demanda ação na caixa de entrada ou escreva uma nota sobre isso. Mais uma vez, se você vai usar essa oportunidade para limpar e organizar as gavetas, ou se vai simplesmente fazer uma anotação para cuidar disso depois dependerá de quanto tempo tem e de quanta tralha há ali dentro. Mesas de apoio, continue seu trabalho pelo escritório, capturando tudo que estiver sobre os armários ou mesas que não pertença a esse lugar de forma definitiva. Muitas vezes haverá pilhas de material de leitura, correspondências, relatórios, folhetos diversos e material de apoio para ações e projetos. Capture tudo. Talvez haja materiais de referência que você já usou e deixou largados. Nesse caso, se você puder devolvê-los à pasta ou à estante em apenas um segundo, faça isso. No entanto, tome o cuidado de se perguntar se há alguma possível ação ligada a esses materiais antes de arquivá-los. Se houver, ponha-os na caixa de entrada, para que possa lidar com eles mais à frente no processo. Dentro dos armários, agora olhe nos armários. O que há dentro deles? São lugares perfeitos para guardar suprimentos volumosos e materiais de referência, e igualmente sedutores para esconder níveis mais profundos de tralha. Há objetos quebrados ou obsoletos. Muitas vezes encontro itens de coleção e recordações que já não significam mais nada para o dono. O gerente geral de uma seguradora, por exemplo, jogou fora mais de 30 prêmios que havia acumulado ao longo dos anos. Mais uma vez, se alguma dessas áreas está fora de controle e precisa ser esvaziada e organizada, escreva isso numa folha e coloque na caixa de entrada. Avalie se seus itens colecionáveis e lembranças ainda têm algum significado para você. Pisos, paredes e prateleiras, alguma coisa em seu quadro de avisos demanda ação? Há algo achado nas paredes que não deveria estar ali? Quadros, esculturas, placas e objetos decorativos precisam de atenção. E as prateleiras? Há livros a serem lidos ou doados? Catálogos, manuais ou charos obsoletos ou a respeito dos quais algo precisa ser feito? Há pilhas ou montes de coisas no chão? Ponha tudo perto da caixa de entrada para ser adicionado ao inventário. Equipamentos, móveis e acessórios. Há algo que você queira fazer ou mudar a respeito de algum equipamento ou móvel do seu escritório, ou mesmo do espaço físico em si. Tudo funciona? A área é bem iluminada? Caso haja itens que demandem ação, você sabe o que fazer. Escreva uma anotação e a coloque na caixa de entrada. Outros locais dependendo da amplitude a que você está visando nesse processo. Talvez queira fazer uma versão dessa captura em outros lugares onde acumula tralha. Como mencionei no capítulo anterior, se você está decidido a realmente esvaziar a cabeça, é importante aplicar o método GTD em todos os espaços. Não permita que as coisas com que você ainda tem que lidar, e que não considera tão importantes, drenem sua energia e seu foco. Algumas pessoas com quem trabalho acham importante me levar até suas casas, ou a um segundo local de trabalho, para que eu as conduza no processo. Ali também. Muitas vezes elas se deixaram pegar na armadilha do que não é tão importante, em sua vida doméstica e em espaços de trabalho secundários, e isso sugou sua energia. Não jogue fora coisas de que você possa precisar no futuro. As pessoas às vezes confundem meus conselhos com um minimalismo radical. Pelo contrário, se jogar alguma coisa fora faz você se sentir desconfortável, você deve mantê-la. 17 Ou então sua atenção se voltará para o fato de que agora você não tem mais algo que talvez queira ou precise no futuro. Meu conselho é sobre como acessar e organizar tudo que você mantém em seu ecossistema para que nada interra desnecessariamente no seu foco. Em muitas áreas, sou um acumulador, como em fotos digitais. A questão é apenas quanto espaço você tem disponível e se fez as distinções apropriadas para não deixar projetos e ações soterrados nas coisas que guarda. Você gosta de ter 12 caixas de diários antigos e anotações da faculdade? Gosta de manter todo tipo de brinquedo, arte bugiganga em seu escritório para estimular o pensamento criativo? Não tem problema, desde que essas coisas fiquem onde você quer que da forma que deve ser, e que tudo que você queira ou precise fazer a respeito dela seja capturado e processado em seu sistema. Captura mental, a varredura da mente. Quando você sentir que já capturou todas as coisas físicas de seu ambiente que precisam ser processadas, vai querer capturar tudo que ainda pode estar ocupando sua memória RAM mental. O que ainda prende sua atenção e não está representado na caixa de entrada. É aqui que a resma de papel realmente entra em ação. Recomendo que você escreva cada pensamento, ideia, projeto ou item que chamar sua atenção numa folha de papel separada. Você poderia fazer uma longa lista num bloco ou num aplicativo digital, mas como mais tarde vai processar cada item separadamente, é mais eficiente que estejam em folhas separadas. É necessário ter disciplina para permanecer focado em um item por vez enquanto processa. Portanto, dar a cada pensamento seu próprio espaço, por mais banal que possa parecer, torna tudo muito mais fácil. E o primeiro pensamento capturado raramente será o conteúdo now que você vai querer registrar sobre determinada ideia, mas sim, o resultado desejado e a próxima ação. É provável que não venha a manter esses papéis, mas será útil tê-los como itens separados com os quais lidar quando estiver fazendo o processamento. 18. Depois de ter capturado todo o resto, você provavelmente levará de 20 minutos a 1 hora para esvaziar a cabeça e criar anotações separadas. Você vai ver que as coisas tenderão a lhe ocorrer de modo aleatório, pequenas, grandes, pessoais, profissionais, sem nenhuma ordem especificar. Nesse caso, busque a quantidade. É melhor cometer excessos nesse processo que correr o risco de perder alguma coisa. Você sempre pode descartar o lixo mais tarde. Sua primeira ideia pode ser implementar mudança climática global, e logo depois pensar, preciso comprar a comida do gato. Capture tudo. Não que surpreso ao ver que formou uma grande pilha de papel na caixa de entrada durante esse processo. Lista de gatilhos para ajudá-lo a esvaziar a cabeça. Você pode querer dar uma olhada na lista de gatilhos de pendências a seguir, item a item, para ver se esqueceu alguma coisa. Às vezes você só precisa de um empurrãozinho para desenterrar algo que estava em sua mente. Lembre-se, quando um pensamento lhe ocorrer, anote no papel e ponha-o na caixa de entrada. Gatilhos de pendências. Assuntos profissionais, projetos iniciados e não concluídos, projetos que precisam ser iniciados, projetos que precisam de atenção, compromissos, promessas, chefes, sócios, pares.
Subordinados outros dentro da empresa, pessoas de fora, clientes, outras empresas, profissionais, fornecedores, comunicações internas, externas, iniciar ou responder a telefonemas, mensagens de voz, e-mails, mensagens de texto, postagens em redes sociais, outros trabalhos escritos a terminar, relatórios, avaliações, reflexões, propostas, artigos, materiais de marketing, manuais, instruções, informativos, reedições, correções, relatórios de status, acompanhamento de conversas e comunicações. Reuniões a serem marcadas, quem deve saber sobre o que foi decidido, leituras, resenhas importantes financeiros, caixa, orçamentos, previsões, projeções, lucros e prejuízos. Balance. 7 linhas de crédito, bancos, contas a receber, contas a pagar, caixa, pequeno, investidores, gestão de ativos, planejamento, organização, planejamento formal, objetivos, metas, alvos, projetos em curso, próximos passos, plano de negócios, planejamento de marketing, planejamento financeiro, iniciativas organizacionais, próximos eventos, reuniões, apresentações, conferências, estrutura organizacional, reformas, instalação de novos sistemas, equipamentos, deslocamentos, férias, viagens a negócios, desenvolvimento organizacional, organograma, reestruturação, funções, descrições de cargos, instalações, novos sistemas, liderança, iniciativas de mudança. Planejamento de sucessão empresarial, cultura organizacional, marketing, promoção, campanhas, materiais, relações públicas, administração jurídica, seguro pessoal, equipes políticas, procedimentos, treinamento, equipe, admissões, demissões, promoções, avaliações, comunicação, desenvolvimento da equipe, remuneração, feedback, motivação, vendas, clientes, prospecção de novos clientes, mala direta, processo de vendas, treinamento, construção de relacionamentos, relatórios, acompanhamento de relacionamentos, atendimento ao cliente, sistemas, dispositivos móveis, telefones, computadores, softwares, bancos de dados, telecomunicações, internet, arquivos e referências, inventários, armazenamento, escritório, espaço, organização, mobiliário, equipamentos, decoração, utilidades, suprimentos, manutenção, limpeza, segurança, reuniões próximas a serem marcadas, solicitadas a serem consolidadas, desenvolvimento profissional, treinamento, palestras, coisas a aprender, coisas a descobrir, competências a praticar, desenvolver, livros a ler, estudar, pesquisa, educação formal, análise da carreira, currículo, objetivos a desempenhar, roupas profissionais, aguardando resposta. Informações, ações e projetos delegados, complementos críticos para projetos, respostas a perguntas, responder a e-mails, cartas, propostas, telefonemas, convites, requisições, reembolsos, sinistros de seguros, encomendas, reparos, recibos, decisões dos outros. Assuntos pessoais, projetos iniciados e não concluídos, projetos a iniciar, projetos, outras organizações, serviços, comunidade, voluntariado, instituições religiosas, compromissos, promessas, parceiro, cônjuge, filhos, pais, parentes, amigos, profissionais, itens a devolver. Dívidas, comunicações, telefonemas, e-mails, cartões e cartas, agradecimentos, textos, postagens em mídias sociais, próximos eventos, aniversários, datas comemorativas, casamentos, formaturas, recepções, passeios, feriados, férias, viagens, jantares, festas, eventos culturais, eventos esportivos, administração, itens para home office, equipamentos, telefones, dispositivos móveis, mídia audiovisual, mensagens de voz, computadores, softwares, internet, arquivos e registros, armazenamento de dados, backup. Lazer, livros, músicas, vídeos, viagens, lugares a visitar, pessoas a visitar, navegação na web, fotografia, equipamentos esportivos, passatempos, culinária, recreação, finanças, contas, bancos, investimentos, empréstimos, impostos, orçamentos, seguros, hipoteca, financiamento, escrituração, contador, animais de estimação, saúde, treinamento, suprimentos, assuntos jurídicos, testamentos, custódias, espólio, outros projetos e atividades em família. Parceiro, cônjuge, filhos, pais, parentes, casa, negócios domésticos, imóvel, reparos, construção, reforma, senhorio, condicionadores de ar, encanamento, utilidades, telhado, paisagismo, garagem, paredes, pisos, tetos, decoração, mobiliário, eletrodomésticos, iluminação, instalações elétricas, utensílios de cozinha, lavanderia, organização e limpeza, armazenamento, prestadores de serviço, saúde, médicos, dentistas, check-ups, dieta, alimentação. Exercícios físicos, desenvolvimento pessoal, cursos, palestras, faculdade, pós-graduação, coaching, treinamento, carreira, expressões criativas, transportes, carros, bicicletas, manutenção, reparos, deslocamentos diários, vestuário profissional, casual, formal, esportivo, acessórios, malas, reparos sob medida na rua, compras, lojas, ferragens, suprimentos, mercearias, presentes, farmácia, bancos, limpeza, reparos. Comunidade, bairro, vizinho, serviços, escola, cidadania, votações, aguardando resposta, encomendas, reparos, reembolsos, itens emprestados, informações, confirmação de convites, projetos, ações implementados por familiares e amigos. O inventário da caixa de entrada. Se sua cabeça estiver realmente vazia, tanto no que diz respeito à vida pessoal quanto à profissional, então é provável que sua caixa de entrada esteja cheia ou até transbordando. Além dos papéis e de outros itens físicos, sua caixa de entrada deve incluir mensagens de voz e e-mails que ainda estejam na caixa de entrada do seu Solvari. Também deve conter quaisquer itens nas suas listas de organizadores para os quais você ainda não definiu próximas ações. A captura estará completa quando você puder ver facilmente os limites externos do inventário de tudo aquilo que ainda chama sua atenção de alguma maneira. Costumo recomendar que as pessoas transcrevam as mensagens de voz para uma folha de papel e as coloquem na caixa de entrada, junto com quaisquer cadernos organizadores que possam ter usado, cujo conteúdo muitas vezes precisa ser seriamente revisado. Se você costuma usar aplicativos digitais para qualquer coisa além de calendário e contatos, sugiro que imprima todas as listas de tarefas e as coloque na caixa de entrada também. É melhor deixar os e-mails onde estão, por causa do volume e por ser mais eficaz lidar com eles em seus próprios subsistemas. Mas o que está na caixa de entrada não deve ficar lá. Depois de ter feito tudo isso, você está pronto para dar o próximo passo. Você não vai querer deixar nada na caixa de entrada por tempo indefinido, pois as pendências inevitavelmente voltariam a ocupar sua consciência, uma vez que sua mente perceberia que você não as resolveu. É claro que uma das maiores resistências das pessoas a capturar as coisas na caixa de entrada se dá pela falta de uma boa metodologia de processamento e organização. Isso nos leva ao próximo capítulo, esvaziando a caixa de entrada. Bom dia, quem chegou depois? Léo, Rita, Eliane. Nós encerramos por aqui. Luiz Marcelo, alguém quer comentar alguma coisa?
Oi, Solange. Oi, Rita. Uhum. Pois é, eu perdi o finalzinho porque eu fui mandar um zap que era urgente e antigamente eu conseguia ficar ouvindo o Zoom e mexer no WhatsApp, hoje não deu. Eu acho que é a nova versão. Mas estava da mesma forma como ele estava falando assim da organização, né, antiga, o fichário material, agora no digital. Aí na nossa mente a gente precisa organizar as coisas também, né? Às vezes tem pensamentos que estão recorrentes, a pessoa não consegue dormir porque está com aquela preocupação. Aí eu aprendi na yoga, né, que você dá um nome para aquele problema, para aquela situação e manda arquivar no seu computador mental. Por exemplo, você está com problema de contas, dívidas, aí você coloca, né, ir ao banco. Aí, né, arquiva. Problema familiar e tal, conversar com meu filho, arquiva. E aí esvazia a mente para dormir. Aí, mas você está organizando os arquivos, né? Então, é bem legal a parte, né, física, digital e mental. É exatamente isso mesmo. Luiz Marcelo? Muito bom. É isso aí, não tenho nada a acrescentar, não. Tá tudo. Rita de Cássia já trouxe um resumo bem resumido. Opa! Isso! Então, vamos seguir a vida, né? Muitas Isso coisas mesmo, aí vamos para seguir, fazer. tá? E um lindo dia a Beijão, querido. todos. Beijão, Gratidão. tudo de bom para vocês, tá? Tchau, tchau.